E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? 2 minutos antes do horário marcado, como sempre, né, cara? Eu não consigo ser pontual. Tô ansioso pra entrar aqui ao vivo. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi essa semana pra vocês? Deixa eu colocar o tempo aqui, senão depois eu me perco. Falo 5 horas, que se deixar. 4 horas, né, que é o máximo que o Instagram aceita. E aí, sobre isso também. Olá, sejam bem-vindos aí, pessoal que tá chegando agora e quem chegar depois também, que sejam todos bem-vindos. A terceira live, até fiquei na dúvida agora, terceira oficial, né, sobre isso. Terceira live oficial aqui do Blank, do nosso perfil, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema, que foi decidido por vocês também, assim como o anterior, a live anterior foi sobre agradar, né, sobre aprovação social, sobre agradar a todos. E essa live é sobre solidão e o que ela causa, né, pra gente, como que a solidão nos afeta, como ela define comportamentos, o que a gente sente, o que a gente passa ao ficar muito tempo sozinho, por que isso acontece. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? E, deixa eu tirar aqui umas notificações só. E aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vou só esperar aqui dar o horário certinho da live, que tem mais um minutinho, só pra não começar o assunto mesmo antes. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos deixando aí embaixo como é que foi a semana de vocês. Se quiserem comentar aí embaixo, se quiserem explicar, contar um pouquinho sobre a questão de solidão, mandar alguma pergunta, alguma sugestão, alguma relação, alguma coisa. E aí, tudo bem? Alguma coisa que vocês achem e pensem sobre isso, quiserem compartilhar aqui comigo também na live, podem mandar que a gente vai conversando sobre isso também, tá bom? E é isso, são 18 horas nesse momento. Eu queria abrir essa live com um texto de um dos livros mais recentes, que eu acho que casa bem com ela, que não é tão grande. Inclusive é dessa camiseta aqui, ó, que é o Amor Fere. Essa camiseta ela existiu antes do livro existir. O livro ele nem tinha idealizado ainda e essa arte virou a capa assim mesmo, eu acho linda. Inclusive ela é tão antiga que ela ainda tem um erro gráfico aqui. Não dá pra ver, né? Aqui, ó, na pontinha. É um erro gráfico que eu deixei nessa edição aqui, que foi pra camiseta, eu nem vi, mas que no livro já não tem mais. Então tá aqui o Amor Fere, ó, que é o terceiro livro do Blank, de poesia mesmo, assim, no caso. Totalmente voltado para essa linha de amor, falando sobre amor, fé, amor, cura, como o amor afeta a gente também. E eu marquei um texto aqui, que eu postei até hoje num stories ali, o processo criativo sobre ele, que acho que ele fala muito sobre essa questão também, que é a ideia de solidão. Então eu queria abrir com ele pra gente entender. Lembrando que todos os livros estão disponíveis no link da bio, caso vocês queiram conhecer. Tem 3 livros e tem 2 artbooks também, que são as compilações das postagens do Blank ali do Instagram, reunidas no formato físico, caso você goste realmente, sabe? Os artbooks eles não têm muito material inédito, é mais as postagens mesmo. Agora os textos, todos os textos que estão lá, vocês podem ter encontrado trechos nos posts, mas todo o restante é próprio do livro mesmo, é exclusivo de lá, tá bom? Então esse texto que eu vou ler aqui no comecinho dessa live sobre solidão, é um texto que se chama 43 minutos para meia-noite, tá? Eu vou ler aqui rapidinho. Não sei por qual razão ainda olho para o relógio. Ninguém está me esperando em casa. Ninguém está monitorando meus horários ou minhas caminhadas noturnas, ou a fatura do meu cartão de crédito repleta de bares e adegas. Eu estou sozinho. Me sento em uma mesa qualquer, peço alguma bebida de sabor duvidoso e como alguma coisa. Olho ao meu redor e vejo uma infinidade de pessoas gargalhando, casais ou rodas de amigos, mas eu não tenho ninguém. Perdi cada uma das minhas amizades no processo de me destruir para que você ficasse e, no fim, você não ficou. Aceno para algum conhecido e me sinto um pouco envergonhado. Peço outra dose de outra coisa e misturo as bebidas sem preocupações. Metade de mim foi embora junto de você. E eu estou sozinho e, ainda pior, estou incompleto. Sinto a garganta doer com a bebida doce, mas me recuso a parar. Peço outra e mais outra. Busco anestesia, mas sei que ela não vem. Ainda que eu beba até vomitar, eu vou me lembrar do quanto perdi para que eu pudesse ter você do meu lado, naquela mesa onde você não estava. Eu nunca vou esquecer tudo que me foi tirado para que eu pudesse te ligar a qualquer hora, ainda que hoje eu tivesse certeza de que você jamais me atenderia. Eu não te culpo por todas essas dores. Por alguma razão, eu não sou capaz de te culpar. Mas eu estou sozinho, afinal de contas. Falta algum tempo para a meia-noite. Outro dia em que eu continuei pensando nas coisas que você foi e me fez. Mais uma vez, incompleto. Talvez eu seguisse me sentando sozinho nas mesas de bares com a esperança de que a parte de mim que faltava chegasse caminhando e se sentasse ao meu lado.
Ela pediria um drink, brindaria comigo e voltaria para cá, para dentro de mim, de onde nunca deveria ter saído. É claro que eu sei que isso nunca vai acontecer. Não existe volta para aquilo que foi perdido. A vida é um morro e só podemos seguir, caminhando ou despencando. Eu estou me reconstruindo aos poucos. É isso. Estou me recriando, do zero, sem mapa, sem manual, sem nada. Do zero, solitário, regado por álcool e pela sombra do que restou de mim. Em algum momento da vida, eu não poderei mais sentir sua falta, pois eu serei outro alguém. Esse finalzinho foi o que eu postei nos stories hoje, para quem acompanhou. E o que esse texto traz, né? Só para quem chegou agora também, esse texto é parte aqui do livro Amor Fere, que é o terceiro livro de poesia com os assuntos aqui do Blank também. Já está no link da bio, caso vocês queiram conhecer mais, tá bom? Por que eu abri com esse texto, cara? É muito importante a gente entender que solidão ela é uma coisa que ela é bem subjetiva, entendeu? Muitas vezes, inclusive eu tô com algumas coisas que vocês responderam nos stories, que muitas vezes a gente se sente sozinho no meio de outras pessoas. E a gente se sente bem quando tá sozinho. Isso pode acontecer também. Então a solidão é uma questão subjetiva. Não é simplesmente o fato de estar sozinho. É o fato de se sentir sozinho. É mais sobre se sentir, sentir a solidão, do que estar propriamente falando sem a companhia de outras pessoas, entendeu? Então ela é muito subjetiva, é uma coisa que a gente tem que pensar. E esse texto, ele retrata muito essa ideia de um pós-rompimento, alguma transição que a gente passa na vida. Ela coloca a gente num momento em que a gente vai perceber muito mais as coisas, as mudanças, as nuances que estão ao nosso redor. E ao perceber essas nuances com mais foco, a gente também vai perceber um pouco mais a questão da ausência. Às vezes a gente estava acostumado com a presença de alguém e de repente você tem que lidar com aquela presença que se torna uma ausência. Você está acostumado com alguma coisa e de repente você tem mais tempo livre, você sai de algum emprego, você termina uma faculdade, enfim. Alguma coisa que obstruía a sua rotina, ela é removida e aquele tempo se torna um tempo que você vai ter muito mais contemplação, você vai passar mais tempo percebendo aquele tempo passar. Então é um tempo que traz mais tédio, que traz mais aquela questão de você ficar pensando besteiras, ficar pensando que dói estar sozinho, enfim. Por isso que eu digo, a solidão é bem subjetiva, é muito sobre como você se sente ao estar sozinho, e não sobre propriamente estar sozinho, tá bom? Deixa eu só ler o comentário da Bianca aqui, antes de ler as próximas coisas. Ela colocou aqui, ó. Ultimamente eu estou pensando sobre como a solidão tem me afetado depois de perder uma pessoa muito importante para mim. Ela não morreu, só me deixou. Eu estou tentando entender por que isso me afeta tanto. Olha, eu acabei de comentar sobre, e foi até por acaso, antes de ler seu comentário. Quando a gente passa por uma transição, seja o término de um namoro, ou algum amigo que se afasta, alguma pessoa que no luto de uma perda real de alguém, ou quando você termina uma faculdade, termina um curso, sai de um trabalho, enfim. Aquele bloco de tempo que essa pessoa ou situação ocupava, ela se torna um tempo ocioso, na maior parte das vezes, né? E qual que é a questão disso? É que a gente acaba tendo que preencher esse tempo ou com anestesias, ou com, sei lá, você vai trabalhar muito mais do que você trabalharia para preencher aquele momento. De alguma forma você vai preencher aquele tempo para tentar não perceber aquilo. Porque quando você percebe aquele tempo, ele é muito mais pesado na passagem. Porque é um tempo que você, naturalmente você vai pensar na falta que aquela pessoa te faz. Ou em como você estaria no seu trabalho, em como você estaria naquela faculdade, como você estaria com aquela pessoa, com o seu grupo de amigos, enfim, qualquer coisa que seja, que tenha mudado na sua vida, esse bloco de tempo vago, ele vai ser pesado para você pensar sobre isso, entendeu? Por isso que parece para você, que você colocou assim, por isso que me afeta tanto. Lógico, afeta todo mundo, claro, mas parece muito mais grave para você nesse momento do que em outros momentos, justamente por causa da ideia de que esse bloco de tempo permite que você passe muito mais tempo pensando sobre essa situação. Acabou de ser removida essa pessoa da sua vida, esse bloco que ela ocupava é o bloco que você vai começar a conviver com a ausência daquela pessoa de uma forma muito mais orgânica, entendeu? Então ela vai te chamar mais atenção, você vai ficar muito mais atenta com a ausência daquela pessoa, muito mais atenta do que você talvez estivesse com a presença dela enquanto ela ainda estava ali, tá bom? Por isso que parece muito mais doloroso do que de fato pode ser, entendeu? Talvez não seja tão doloroso quanto parece, mas subjetivamente é muito mais doloroso pra gente, porque é um espaço de tempo que a gente não consegue ocupar da forma como a gente ocupava antes, entendeu? Então é uma forma da gente começar a entender esse processo também, tá bom, Bianca? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Só pra mim travou. Cara, travou pra vocês a live? Me falem aí, tá bom? Se estiver travando pra vocês. Obrigado pelo comentário aí, tá bom, Jenny?
Deixa eu ver se tem mais alguém que comentou aqui alguma coisinha. Olá, pessoas. Isayori, seja bem-vindo. Ó, o pessoal que aparece várias vezes. Quando o pessoal aparece várias vezes aqui, eu vou lembrando dos nomes, tá? Essa é a terceira/quarta live que a gente tá fazendo, antes de contar a introdutória. Então, quando o pessoal aparece mais vezes, eu vou lembrando dos nomes também. Então, participem, tá bom? Podem mandando comentários, perguntas, sugestões, falando comigo também sobre essa questão, tá bom? Eu separei aqui também algumas respostas que vocês mandaram sobre essa questão de solidão para comentar aqui com vocês. Então, as primeiras enquetes que eu fiz foram as seguintes. Eu coloquei assim, sobre solidão. Você fica tranquilo, você sente angústia, você se desespera, ou você aproveita para se conhecer. A maior parte das pessoas diz que sente angústia. E a segunda resposta que foi mais escolhida foi que aproveita o tempo para se conhecer, o que é ótimo, entendeu? Isso é excelente mesmo. Outra enquete que eu coloquei aqui foi se você fica muito tempo sozinho, se você quase nunca está sozinho, se você fica todo dia um pouco sozinho, se você se sente sozinho mesmo quando está acompanhado. E essa foi a resposta que mais recebeu votos. Me sinto sozinho mesmo acompanhado. Isso é muito complexo, né? Muito subjetivo mesmo. E outra que recebeu bastante votos foi fico muito tempo sozinho e todos os dias um pouco sozinho também. Foram bem votadas. Aí a terceira que eu coloquei foi você costuma sair sozinho? Para cinemas, para bares, para parques, assim, fazer uma caminhada? E 34% das pessoas disseram que sim, 66% das pessoas disseram que não. Claro, aqui a gente sabe que tem bastante gente aqui com uma idade menor, então talvez não faça por causa disso, mas a maior parte das pessoas, no geral mesmo, dependente da idade, elas têm um pouco de vergonha de sair sozinhas, sabe? De sair e aproveitar aquele momento e serem vistas sozinhas. Sabe aquele meme da pessoa sozinha, que a pessoa tira uma foto e fala, liberdade é uma solidão. Então muita gente tem vergonha disso, entendeu? E, cara, isso é muito bom. Se vocês não fizeram isso ainda na vida, eu recomendo muito que vocês façam, porque é um momento que você tem consigo mesmo que vale muito a pena. Então pega um livro, senta numa praça, senta num bar, sei lá, vai no cinema sozinho, vai tomar um café, sabe? Aproveita, não leva o celular, senta lá, porque a gente fica no celular, a gente não sente aquele momento com si mesmo, entendeu? A gente tá passando numa rede social, a gente só tá sozinho no local físico, mas vai tranquilo, toma um café sem pressa, olha pro céu, fica de boa, tira umas fotos se for o caso, ou fica lá tranquilo, leva um caderno, escreve sobre o que você está pensando. Essas atividades elas são excelentes para a gente se conhecer e para a gente ir lidando melhor com essa questão de estar sozinho também, tá bom? Ó, outra enquete que eu fiz aqui também foi assim, ó. O que mais te incomoda quando você fica sozinho? Não tem com quem conversar, se sentir invisível, ficar pensando coisas ruins, ou então o tédio e a carência, né? A resposta mais votada foi ficar pensando coisas ruins, que realmente é o principal ponto que a gente vai ter quando a gente fica sozinho por muito tempo e não tá bem com aquela companhia que a gente preenche para si mesmo. A gente vai ter muita dificuldade com os pensamentos, porque, como eu falei, é um bloco de tempo que a gente vai preencher com pensamentos ruins, com pensamentos em coisas que dão medo, que dão insegurança, que dão dor, memórias do passado. E aí você começa a pensar naquela situação, nossa, cara, por que eu não respondi isso? Eu queria muito ter falado isso, ter feito isso. E é uma coisa do passado, não adianta pensar mais nisso. Mas é um bloco de tempo de solidão que vai fazer com que a gente fique preso nessas memórias, assim, imaginando cenários diferentes. E o tédio e a carência também, entendeu? Que são as principais causas, assim, daquelas mensagens que as pessoas mandam para ex-namorado, ou que manda pro ficante, que não tá nem aí pra gente, mas você manda assim, sabe? Vou mandar uma mensagem. Por quê? Porque eu tô carente, porque eu tô com tédio, porque eu tô sozinho aqui, que eu tô sentindo falta de alguém. Eu acho que eu sinto falta daquela pessoa, mas na verdade eu sinto falta de uma companhia qualquer. E eu mando uma mensagem para qualquer pessoa que eu encontrar ali para tentar preencher esse bloco, entendeu? Então, o tédio e carência são as principais causas desse problema que a gente vê muito por aí. Agora, já vou ler mais umas coisas aqui, mas deixa eu ver o que a Bianca comentou aqui, ó. Mas é normal durar tanto tempo? Perdi essa pessoa já faz 1 ano e hoje em dia eu não sofro tanto quanto antes. Mas agora é diferente, é uma dor diferente. Eu não sei o que aconteceu para essa dor mudar. Bianca, o que acontece? Com o período de tempo, a gente vai se acostumando com essas situações de perda, né, de tudo mais, esse rompimento. A gente vai aprendendo a lidar com isso, mas ao mesmo tempo, a gente tem que começar a desprender das coisas que fazem a gente lembrar disso muitas vezes. Então a gente supera as situações, mas a gente vai sempre encontrar alguns gatilhos que vão levar a gente de volta para essa situação. Então, se você está sozinha e você pensa muito nisso, lembra muito disso, não é o tempo que vai curar, é você cortar esses gatilhos que trazem as lembranças muitas vezes, entendeu? Então, até alguma música que faz você se lembrar muito disso, evita essa música. Tem algum filme, tem alguma série, tem alguma coisa que você tenha na decoração do seu quarto que te traz essa lembrança. Quando você está sozinha, qualquer detalhe desses vai te trazer um impacto grande de memória, porque o momento que você está sozinha é o momento que a sua mente tem mais espaço para brincar com você. O inconsciente ele vai poder responder da maneira que ele quiser, entendeu? Porque você está
tranquila para aquilo, você vai receber estímulos da forma como puderem acontecer realmente. Você está aberta para aquilo, porque você está com tédio, você está, como eu falei, carente, você está na solidão. O momento de solidão é o momento que a gente vai pensar mais em várias coisas, entendeu? Então, se você entende que existem alguns gatilhos que trazem esses pensamentos para você, começa a eliminar esses gatilhos. Muda a decoração, troca as músicas, troca alguma coisa que você esteja vendo, algum filme, alguma série, alguma coisa que te lembre aquela situação, entendeu? Troca essas coisas, começa a eliminar esses gatilhos também, tá bom? Eu acho que isso é um bom ponto. E quanto ao tempo, não se prenda na ideia de que já faz um ano eu precisava... Não, cara, cada um tem o seu tempo. O luto emocional, ele é seu. Então é o seu processo. Não é que tem pouco tempo ou muito tempo. Você não está atrasada ou acelerada para superar alguém, entendeu? Ou algo. Cada pessoa tem o seu tempo. Então não se preocupa com isso, de fato. É o seu tempo de lidar com essas coisas, mas começa a perceber se existe essa questão do gatilho, começa a perceber se existem coisas que você pode eliminar aos poucos para poder melhorar, então, essa sensação, né? Como que você está lidando com isso, tá bom? E manda mais comentários pra gente aí, qualquer coisa, tá bem? O Henrique colocou aqui, trabalho e estudo remoto. Como posso lidar melhor com o sentimento de solidão? Cara, eu também. Eu estudo EAD, eu trabalho à distância, trabalho em home office. Além disso, eu tenho esses projetos que são blank, então o meu contato com vocês é assim. A maior parte dos meus atendimentos de psicanálise são por home office, são teleatendimentos. Skype, Google Meet, enfim, Teams, qualquer coisa que apareça aí. Então, assim, é importante que você concilie essas experiências virtuais com experiências reais também. Então, muitas vezes a gente está se você tiver uma cidade diferente, por exemplo, eu passei muito por isso na vida. Se você está numa cidade diferente, começa a frequentar algum ambiente que permita que você conheça outras pessoas. Um clube de leitura, algum local, alguma atividade, como uma academia, por exemplo, que tem atividades dinâmicas para grupo, como dança, como as atividades do Les Mills, por exemplo, eu acho que é Les Mills que pronuncia, alguma coisa assim, que você faz atividades de musculação, mas em grupo. A dança, eu sempre recomendo a dança, tipo dança de salão, você vai conhecer muitas pessoas que se estiverem sozinhas lá, é porque também estão procurando outras pessoas para ir em algum evento em comum, por exemplo. Eu não gosto de dançar, não tem problema, procura um clube de leitura, procura um clube de crítica de filmes. A maior parte das cidades tem um clube que você consiga... Clube que eu falo é assim, é algum local que você tem atividades similares, com gols similares, assim, para você encontrar pessoas com quem você pode interagir. Isso é o melhor formato que eu entendo de você conhecer pessoas novas quando você se muda. Quando você está na sua cidade, você tem grupo de amigo, concilia essa experiência do EAD, né, do home office, com esses grupos de amizade. Então eu saio bastante com meus amigos, sempre que eu saio eu conheço outras pessoas, eu forço interação social, eu acho que para mim é muito importante isso. Então hoje eu tenho facilidade de interagir socialmente, porque por muito tempo eu forcei isso, eu trabalhei isso em mim. Não forçar no sentido de forçar algo que você não quer, sabe? Mas assim, eu forçava um desenvolvimento, eu precisava procurar por aquilo, para ter essa interação, para falar melhor. Isso que eu falo hoje aqui numa live, por exemplo, vem de exercícios que foram feitos ao longo de muitos anos, entendeu? Então, por muito tempo eu fui muito introvertido, muito fechado, muito tímido, vamos dizer assim, tive muitas dificuldades assim para conversar com outras pessoas. E hoje a melhor experiência que eu tenho quando eu vou em algum local é interagir com pessoas que não são meu círculo de amizade. Eu saio com um círculo de amizade e esse círculo a gente sempre tenta interagir com outros grupos de pessoas para a gente poder criar grupos maiores, poder conhecer pessoas, trocar histórias, trocar experiências mesmo. É um ótimo exercício que você faz. Então, para lidar com isso, o essencial é você conciliar com atividades que você tem contato com outras pessoas, tá bom? E esse é um assunto muito importante, inclusive, obrigado pelo seu comentário e pela pergunta, no caso, porque é crucial mesmo a gente entender que hoje, com essa questão de pandemia, com muita gente trabalhando em home office, estudando EAD, é muito complexa essa questão da interação social, porque o virtual ele não substitui o social físico, o presencial. Então, se você trabalha, você tem contato, várias reuniões assim virtuais, não substitui você conversar com alguém. Por exemplo, eu tô fazendo essa live aqui com vocês, é muito legal, eu interajo com vocês, aprendo muito, troco com vocês, eu espero muito que ajude muito para vocês também. Mas não substitui uma conversa com amigos, entendeu? Então aqui eu sinto que eu tô numa conversa com amigos, você falando com vocês tranquilamente, mas se fosse uma mesa aqui que a gente estivesse tomando um suco, uma cerveja, qualquer coisa, falando sobre esses assuntos, é uma outra experiência, entendeu? Então a gente tem que ter essas duas experiências, tem que ter essa mescla e equilibrar isso da melhor forma, tá bom? Antes de ler o comentário do Zé Yuri aqui, eu vou ler só algumas respostas que vocês mandaram quando eu pedi para definir a solidão como uma palavra, o menor número de palavras possível, tá? Algumas respostas que vocês mandaram foram assim. Liberdade, medo, bênção, maldição, confusão, tudo, só, vício, acolhedora, péssima, muito bom, pensamentos, autoconhecimento, tédio, reflexão, ausência, solitude, alívio, vazio,
Aí alguns comentários por aqui, ó. Isolar-se quando você fica sobrecarregado socialmente falando, né? Como uma bateria social, eu acho isso muito crucial. A gente pode voltar a falar sobre. Não existe alegria ou solidão. Aliás, o coração é só um órgão que bombeia o sangue. Achei excelente, muito bom. Tem físicos com a gente aqui também. Crise destruidora, autoconhecimento constante, oportunidade, abandono, autoconforto, desespero, incompletude. Incompletude é uma palavra linda, inclusive. Surpresa, medo. Ó, os comentários aqui, ó. Vazio é uma das formas que tomo como sentimento quando a solidão se torna parceira. Não é agradável, às vezes é um silêncio que perturba. Ela é o que te faz aprender o que tem de bom e ruim da vida. Com ela você aprende a amar a si mesmo. Muito legal os comentários que vocês deixam aqui. Ó, meu cachorro, achei excelente esse também. Cara, é bom, o pet faz muito bem também, tá? Uma forma de apreciar a própria companhia. Como vocês lidam com isso também? Eu perguntei, né? Não costumo dar muita atenção, mas quando dou atenção, dói bastante. A gente acaba se acostumando, é ruim no começo, às vezes é bom. Me distrai ouvindo música, lendo, assistindo, falando com quem gosto. Lido bem, até uso esse tempo para organizar meus pensamentos e relaxar um pouco. Chorando, péssimo, né? Não é a ideia. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Porque se a solidão te faz chorar, é porque existe alguma coisa a ser processada nisso ainda, tá bom? Ó, me distrai desenhando, correndo, vendo filmes, séries, música, correndo, atividade física maravilhosa. Se você está sozinho e tem um tempo que você pode sair, dar uma caminhada, andar na praça, correr por aí, respirar um ar livre, deitar na grama, cara, faça essa experiência. Atividade física ao ar livre, contato com a natureza, no momento que você está sozinho, é muito bom mesmo. Essa é uma ótima dica que foi dada aqui. Fico sozinho para me conectar com o meu interior, reflito sobre o que acontece, tento aproveitar minha companhia, só vivo, aos poucos, pensando sobre tudo, música, converso com Deus, maravilha, para quem tem uma crença e uma religião, cara, aproveita esse momento, é uma ótima, a sua interação ali espiritual é muito importante também para você, sabe? Então, se isso te faz bem, não existe nada de errado, não existe nenhuma religião errada, não existe nenhuma... O cara que não tem religião também não tá nada de errado, entendeu? Se te faz bem, maravilha, faz a sua interação espiritual também, é uma forma de plenitude também, tá? Fique em paz. Gosto de estar sozinha, mas não de me sentir sozinha, às vezes eu procuro entender porque eu tô assim. Dormindo com música, comida, abraço a solidão e entendo que todos somos solitários, a solidão é uma dádiva. Natural, não é uma fase. O ser humano nasce e morre sozinho. Não é uma coisa ruim nem boa, é necessária. Muito boa essa, hein? Leitura e jogos, me conhecer, me colocando num próprio experimento, me distrair, jogando, lendo, coisas assim. Treino, só penso em coisa boa. Leio, ouço músicas, jogo. Estar sozinho nunca foi um problema, eu só tenho medo de me sentir sozinho. É o que eu acabei de falar no comecinho dessa live, que a questão da solidão ela é subjetiva. Você pode estar sozinho e estar bem, e você pode estar com pessoas e se sentir sozinho. É uma sensação, é sensorial. Eu me sinto sozinho e isso me incomoda muito mais do que estar sozinho de fato. É muito importante perceber essa diferença, entendeu? A maneira que lido é buscar ler, fazer novas coisas, me sentir completo comigo mesmo, fazendo as coisas que gosto, dormindo, assisto algumas séries, mexo nas redes sociais, tento fazer algo que eu gosto como hobbies. Excelente aqui essa resposta. O hobby preenche muito do nosso tempo de uma forma muito positiva, assim, sabe? Então, é algo que te completa e que não é porque tá te pagando, não é porque tá de dar dinheiro, não é porque te desenvolve profissionalmente, não. É porque você tem prazer em fazer aquilo, isso é maravilhoso, entendeu? Leio quadrinhos, assisto séries, animes, escuto música, muita música mesmo. A música, inclusive, é ótima, tá? E uma coisa que é excelente também é o podcast, né? O podcast te dá um bom momento de ter contato com outras pessoas, entender novas coisas. São conversas que você acaba tendo um aprendizado ali sem perceber. Tem muitos desses podcasts, especialmente esses do YouTube, que estão bem famosos agora, visuais, né, que ficaram muito famosos na pandemia, eles são muito parecidos com os programas de televisão, mas eles trazem um aprendizado numa conversa casual. Então você está escutando uma conversa, está se divertindo, e alguma pessoa vai contar alguma coisa ali diferente da que ela vivenciou, que ela experimentou, que ela fez, e você acaba tendo um aprendizado muito bom trocando aquela experiência de maneira virtual, entendeu? Então é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de caminhar ouvindo podcast, faço minhas aulas às vezes enquanto estou andando ou correndo. É bem bacana mesmo essa interação que você tem virtual para preencher esse momento que você está sozinho, entendeu? É pleno. Você sente que você está no meio daquela roda de conversa, isso também é muito gostoso. Procuro alguém que me conforte, ando pela casa enquanto eu escuto música, o movimento do corpo aqui também. Converso sozinha, não tem problema algum também, tá? Se isso organiza seus pensamentos, tá maravilhoso. Não é mais, sempre foi visto como um sinal de loucura, não é? Você está organizando seus pensamentos, tá tudo certo, tá? Não se culpe por isso, não se julguem se vocês conversam sozinhos em algum momento. Você está organizando a mente, está externalizando de alguma forma. Tá tranquilo. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Assisto filmes, animes, celular, livro, computador, música, muita música mesmo. Música é excelente, eu adoro. Eu tenho costume, quando eu tô sozinho, assim, tô trabalhando em alguma coisa ou pensando em alguma coisa, eu tenho costume de colocar músicas
no YouTube que tem o mix do DJ, sabe? O DJ fazendo remix, não o eletrônico, mas assim, o jazz, alguma coisa do tipo, ou música de outros países, mas que aparece a pessoa colocando aquela seleção, mexendo com vinil. Eu gosto muito de enxergar essa estética meio retrô, assim, me chama bem a atenção. Então eu gosto de ouvir a música e ter esse contato com essa linha vintage me chama a atenção também. Então é uma coisa que me preenche. Mas pra você pode ser diferente, você pode gostar de ver um show, você pode gostar de ver aquelas músicas com trilha, com vídeo de viagem, entendeu? O YouTube tá cheio de opções, é bom, é muito bom mesmo. Gosto de ficar sozinha, me curto, me basto, escuto música, ouço música. Como não sentir? Ah, aqui são as perguntas que vocês mandaram, mas antes de falar sobre elas, eu vou ler aqui os comentários que vocês deixaram. Ó, o Zayuri mandou aqui, ó. Deixa eu tomar uma água, porque eu mandei 25 minutos de palavra aqui, igual metralhadora, né? Sem parar. Eu sempre tento me relacionar com diversas pessoas. Mesmo assim, acabo não me sentindo conectado com quase ninguém. Me sinto muito desconectado das pessoas e isso me dá o sentimento de estar sozinho. A gente sempre vai ter interações que elas são um pouco superficiais, sabe? Você pode até considerar essa pessoa amiga, tipo uma amizade mesmo, mas ela não chega numa camada da amizade que te passa aquela sensação de conexão de fato, sabe? Porque é muito normal no nosso mundo de hoje, por causa de viver numa sociedade que ela é meio acelerada, essa questão de correria, de estar todo mundo tentando ter sucesso, sem nem entender o que significa sucesso para si. Então todas as pessoas elas acabam estar vivendo num... É como se cada pessoa estivesse vivendo num mundo paralelo mesmo, num mundo individual, singular, e elas estão tentando organizar essas sensações, e a gente está no meio desse processo. Então quando a gente conhece as pessoas, se essas pessoas ainda estão num processo de descoberta, elas podem muitas vezes conflitar com essa ideia e impedir uma conexão de ser criada. É muito comum. Você vai conhecer pessoas com quem você vai ter um relacionamento super superficial mesmo, não? Super superficial é ótimo. Então, não se culpe por isso, entendeu? Muitas vezes não é que você não consiga construir um laço, é porque realmente você está lidando com pessoas que elas têm essa modalidade superficial de criar laços. Tá tudo bem, entendeu? Mas também pode ser que seja a gente, entendeu? Não tem problema. Vai ter período da sua vida que você não vai criar conexões. Você vai ter pequenos elos, pequenos laços, pequenas relações superficiais, vai conhecer pessoas, vai interagir com pessoas, mas não vai se conectar a elas. Isso não é errado também, entendeu? Não é intencional muitas vezes, não é que eu não queira me conectar a ninguém. Às vezes a gente quer conectar, mas a gente não está no momento apropriado para isso, entendeu? A gente está lidando com questões internas, a gente está passando por um processo de descoberta, ou por um processo de realinhamento, né? De reorganizar o pensamento, reorganizar o que você viveu, alguma experiência que você teve, alguma questão ali que você está lidando emocionalmente ainda. Então, pode ser o seu momento, entendeu? Que nesse momento você está um pouco mais superficial nas suas relações, porque você está criando, construindo, trabalhando ou remodelando algo dentro de si, entendeu? E se isso estiver acontecendo, não tem problema algum, é o seu momento de lidar com isso. Então respeita esse processo de cura, de luto também, e encara essa ideia, né? Tipo, da melhor maneira que você puder. Como que eu preservo isso em mim, então, para que eu possa melhorar, então, nesse cenário, para que eu possa trabalhar essas questões e criar conexões verdadeiras, entendeu? Será que eu não estou me abrindo por medo de algo? Será que eu tenho insegurança por causa de alguma coisa que eu passei antes? Alguma relação do passado que está me trazendo comportamentos de resposta que não são legais, sabe? Comportamento reflexo, que eu sempre falo aqui, né? Eu estou respondendo de maneira agressiva, defensiva ou evasiva às pessoas por causa de uma situação que eu acabei de enfrentar. Então perceba isso, começa a olhar se não é alguma coisa que você mesmo está fazendo, entendeu? E se você estiver lidando com pessoas que estão nesse cenário, respeita essas pessoas também. A gente não pode forçar uma conexão com pessoas que não estão ali para conectar, que estão só superficiais. Tá tudo bem também, entendeu? Mas perceba isso para que você não mergulhe numa pessoa que tá rasa naquele momento, entendeu? Eu não gosto de dizer que uma pessoa é rasa, mas aquela pessoa ela pode estar rasa naquele momento. Ela pode estar nesse momento de lidar com outras questões internas e ela não vai estar aberta para uma conexão, entendeu? E tudo bem, cara, é o tempo dessa pessoa também. Mas se você perceber isso, não mergulhe, entendeu? E se já tiver mergulhado, levanta, lava o rosto e bora que tem mais mares aí pra gente mergulhar que são muito mais profundos também, tá bom? Então não se preocupe em não criar conexões com todo mundo. A gente não consegue, de fato. Na vida adulta você vai perceber que a sua lista de amizades ela vai diminuir imensamente. Você vai conhecer muita gente, mas vai ter pouquíssimos amigos. Isso é normal, o ser humano é assim mesmo, tá? Então, quando a pessoa é cercada de muitos amigos, muitas pessoas, são várias conexões superficiais e algumas conexões reais. E é super saudável isso também, tá bom? Não se culpe e não se obrigue a criar conexões se não for o momento para você ou para a pessoa também, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para hoje. Não, por enquanto é esse. Vamos lá. Vocês mandaram várias perguntas aqui também. Eu vou trazer algumas das perguntas aqui. Deixa eu ver se tem alguma que eu separei específica. Ó.
pessoal fala que se acostuma. Tem uma pergunta aqui que ela é bem básica, eu vou começar com ela porque é rápida de responder pra gente continuar a conversa, que é a questão de a diferença de solidão e solitude. Solitude foi um termo romantizadíssimo agora, né, virtualmente falando, nos últimos tempos, nos últimos anos, que é a ideia de você se acostumar com a solidão e que ela vai se tornar uma coisa muito bonita, entendeu? É ótimo, eu gosto da ideia da solitude, eu acho que é importante que você seja uma boa companhia para si mesmo, eu acho que tudo isso é muito relevante. Mas eu acho que essa palavra, ela começou a naturalizar um processo de você tratar como errada a pessoa que não tá lidando bem com a solidão. Você fala assim, tá vendo? Mas você tem solidão, você não tá lidando com solitude. Você tem que melhorar isso, você tem que ter solitude, você tem que ser sozinho, ser feliz. E a gente não sabe como é que essa pessoa está naquele momento, entendeu? A gente não sabe o que essa pessoa está enfrentando naquele momento. A gente não sabe quais foram as últimas experiências que ela teve, por que ela está passando por aquilo ainda, o que faz aquilo ser difícil para ela, entendeu? Por que é tão difícil para ela ficar sozinha? Existe uma causa, existe uma cicatriz, existe um trauma, existe uma deformidade psicológica, existe um relacionamento ali que não foi resolvido ainda, existe um término, existe um afastamento familiar às vezes, existe uma cobrança interna de ser boa o suficiente para alguém ou para alguma situação, enfim. Alguma coisa acontece que torna a solidão mais complexa. Quando você está feliz, é fácil ficar sozinho. Porque se fica sozinho, você está pensando nas coisas boas. Mas quando você está incerto, sabe? Tipo, nossa, como é que eu vou pagar aquela conta, cara? Não, minha faculdade não estou indo bem, minhas provas não estão boas. Eu queria começar um projeto, mas eu não tenho tempo, eu não tenho força. Eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não estou com fôlego para isso, eu não aguento, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. A gente está com inúmeros problemas, assim, para pensar. E aí você fica sozinho, o que vai acontecer? Você vai pensar só nesses problemas. É sobre isso, entendeu? Então, não dá pra você esperar que todo mundo fique pleno, né? A solitude é maravilhoso na teoria. Muito bom, eu espero que todo mundo consiga um dia. Mas eu acho que foi romantizada, uma palavra muito romantizada, e que hoje a gente usa ela como uma cobrança, entendeu? Então, se você não consegue ficar bem sozinho, eu falo pra você, mas tá vendo? Você não sabe ficar em solidão. Você fica em solidão, na verdade. Você tá sofrendo por algo que é só mudar a perspectiva, entendeu? Solitude é muito mais fácil, é muito melhor. Claro, ótimo, que bom que é. Mas e para chegar até ela, entendeu? Como é que faz? Qual é o processo? Para eu entender, então, que eu posso ter uma boa companhia para mim mesmo. Que eu preciso respeitar as minhas dores enquanto eu estou sozinho. Solitude não é que você nunca mais vai sentir mal estando sozinho. Mas é que você vai entender que você vai estar sozinho em diversos momentos da sua vida. Na maior parte dos momentos da sua vida, as suas decisões mais importantes serão solitárias, entendeu? Então, solitude também é entender que vai ser ruim, cara. Vai ser desgastante. E tudo bem, sabe? Tipo, tá beleza. Vamos passar por isso junto, entendeu? Então é bom a gente ter essa diferença, mas é bom também a gente entender que a ideia não é naturalizar uma cobrança excessiva esperando que você seja... não, eu preciso que você fique super bem a partir de agora. Todo momento que você estiver sozinho, você tem que estar pleno. Não vai sentir mais nada de ruim, entendeu? Não, cara, ficar sozinho é ruim, propriamente falando. Mas a gente vai desenvolvendo hábitos, a gente vai se desenvolvendo como pessoa, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre quem a gente é, e assim a gente vai gradativamente armazenando essas emoções, lidando melhor com essas emoções e aprendendo um pouco mais sobre nós nesse momento que a gente está sozinho, entendeu? Então, a gente se relaciona consigo mesmo nesse momento. A gente entende um pouco mais o que isso significa, quem eu sou, o que eu significo para mim, o que meu comportamento significa, por que eu tô agindo dessa maneira, por que esse estímulo tá me afetando, entendeu? Qual é o significado dessa ação, qual é o significado dessa resposta, qual é o significado dessa vivência que eu tive, dessa experiência que eu tive, ou dessa relação que eu estou tendo com certas pessoas. A gente vai aprendendo sobre isso para melhorar essa questão de solidão, beleza? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, porque eu vi que não veio nenhuma no chat ainda. A gente pode mandar perguntas no chat, mandem comentários, mandem crítica, sei lá, xinga alguma coisa aí. Mandem interações no chat também, tá? Comentem sua história, diga o que vocês estão achando da live. É importante que vocês participem também, tá bom? Eu sei que vocês mandaram muitas perguntas aqui, mas eu vou responder mais uma delas aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Como não sentir. Não existe como não sentir, tá? Essa é super rápida. Não existe como não sentir que a solidão é algo ruim. Em alguns momentos ela vai ser muito ruim, em alguns momentos ela vai ser muito boa. A diferença é que quando você aprende sobre você e se torna uma companhia melhor, nos momentos em que ela for ruim, você vai lidar melhor com isso. Por quê? Porque você vai entender o que isso significa. Você vai entender por que você está se sentindo daquela maneira. Entendeu? Então não existe uma forma de, vai ser super fácil lidar com a solidão a partir de agora. Não, nunca vai ser super fácil. Porém, se eu entendo, sabe, por que eu tô sozinho agora? Por que parece tão ruim pra mim? Entendeu? Por que parece tão degenerativo, tão desgastante pra mim estar sozinho? O que tá acontecendo? São meus pensamentos? Que às vezes eu penso assim que a solidão é um problema, mas na verdade a solidão é tranquila. Todo mundo vai ficar sozinho. Mas os pensamentos que eu tenho enquanto estou sozinho estão sendo um problema. Então não é a solidão que eu tenho que lidar,
São os pensamentos, entendeu? Quando eu fico sozinho, eu penso em... Tá, o que eu tô pensando? Quais são os gatilhos para isso? Como eu conversei antes na resposta anterior, né, da Bianca. Se eu tenho algum gatilho que me traz uma situação dolorosa enquanto eu tô sozinho, elimina o gatilho. Se afaste do gatilho. Tem uma pessoa que te manda mensagem quando você tá sozinho e você cede, bloqueia essa pessoa, se isso te faz mal, entendeu? Eu tenho uma foto que eu olho e lembro de uma situação dolorosa. Na música que eu fico escutando, ou um filme que eu assisto, uma série que eu acompanho. Se tem alguma coisa que você sabe que ela te traz uma memória ruim, uma memória dolorosa, ou uma experiência dolorosa com um momento de solidão, elimina o gatilho, entendeu? Então a ideia não é não sentir. A ideia é entender o porquê você está sentindo. Muitas vezes não é a solidão que é o problema. A solidão é um gatilho, é um recurso, é uma ferramenta que faz com que o problema fique muito maior, entendeu? E aí a gente culpa a solidão, mas na verdade não é. Eu tô pensando coisas ruins quando eu tô sozinho. Então não é estar sozinho o problema, são as coisas que eu tô pensando, entendeu? Eu fico carente, eu mando mensagem para outras pessoas, tudo bem, então não é a solidão, é a carência. A carência faz com que você tenha atitudes ruins, que estão, né, colocando você em relações abusivas, relações nada saudáveis. Então tudo bem, perceba isso. Por que você está se sentindo carente? Por que você manda mensagem para essas pessoas que não estão sendo boas para você, ou que essa pessoa que está te machucando, está te causando problemas? Perceba isso e começa a lidar com essa questão, entendeu? E aí você elimina o gatilho, você elimina a causa, a cicatriz, a deformidade psicológica, o trauma, o problema em si. E não tem medo de solidão, sabe? Eu não quero ficar sozinho, porque quando eu fico sozinho, eu penso coisas ruins. Tá, mas em algum momento você vai estar sozinho. Então, vamos tentar pensar coisas melhores nesse momento. Vamos tentar entender por que eu estou pensando coisas ruins. Por que eu tenho esses pensamentos. Por que esses pensamentos são recorrentes. É isso que é importante, entendeu? Não é simplesmente anestesiar. Eu nunca mais vou ficar sozinho, vou ficar na festa o dia inteiro, todo dia. Vou gastar todo o meu dinheiro em balada, em cerveja. E vou fingir que nada aconteceu na minha vida. Nada disso existe. Cara, existe. Em algum momento você vai estar ali e você vai ter que lidar com isso, entendeu? Então vamos tentar entender por que isso me afeta primeiro, tá bom? O Pokioto colocou aqui, ó. Ser introspectivo te torna menos sociável? Cara, a introspecção é um pouco diferente. Talvez, se for introversão, ela sim pode afetar mais a sociabilidade. Introspecção, se você for aquela pessoa mais reflexiva, que gosta de pensar consigo mesmo, tirar um tempo para reflexão interna, né, sua, ela pode sim afetar isso, mas no geral não é uma característica que está linkada. O que acontece é o seguinte, quando você pensa muito nas coisas, você cria cenários de impedimento, entendeu? Você pensa assim, essa pessoa não vai gostar de mim. Porque eu tô pensando, ela pode não gostar de mim por causa da minha roupa, ela pode não gostar de mim por causa do meu tom de voz, ela pode não gostar dos meus assuntos, ela pode não gostar de mim porque talvez ela espere que eu seja mais incisivo ou mais retraído. E aí eu fico pensando cenários demais e deixo de me relacionar com pessoas, de criar conexões por causa disso. Mas sociabilidade é uma habilidade, né? Como o próprio nome diz, a habilidade ali no caso. Então, ser sociável, existem pessoas que têm mais facilidade, claro, mas é uma coisa que é desenvolvida, que foi desenvolvida na infância. Se não foi desenvolvida na tua infância, é uma coisa que você ainda pode desenvolver, entendeu? Então, conversa com estranhos na rua. Cara, eu sempre dou essa dica. Eu fiz um projeto social uma vez, que foi um exercício social pra mim também, e alguns amigos que participaram. A gente comprou uma caixa de chocolate no mercado, baratinha, e aí foi uma praça super movimentada na cidade, e eu saí conversando com pessoas, eu falava para as pessoas assim, cara, eu não quero te vender nada, fique tranquilo, quero te dar um chocolate em troca de uma história sua. Você me conta uma história, eu te dou um chocolate. Por quê? É super simples, eu gastei dinheiro e eu não ganhei nada em troca de dinheiro, no caso, mas o que eu ganhei nisso? A interação. As pessoas contando a história, muitas vezes você não sabe como é que essa pessoa está naquele dia. Eu encontrei muitas pessoas que contaram histórias que se emocionaram, inclusive, porque elas estavam no dia que ela estava pensando naquela história, elas tinham que desabafar com alguém e muitas vezes elas não tinham para quem desabafar. E esse projeto foi muito antes de eu pensar em trabalhar com comportamento, com psicanálise, com Blank, com Andarilho, que seja Universidade de Andarilho, qualquer coisa que seja. Foi muito antes disso. Era algo que já tinha por curiosidade, entendeu? Então, e isso me forçou a ter interações com pessoas diferentes, estranhos. Então isso desenvolveu a minha habilidade social. Hoje tem mais facilidade de abordar um estranho na rua se eu tiver que fazer uma conversa, uma pesquisa, que acontece com frequência. Eu tenho que fazer uma pesquisa, tenho que fazer um atendimento com uma pessoa que eu não conheço, tenho que conversar alguma coisa, uma negociação, enfim, é mais simples hoje. Por quê? Porque eu desenvolvi essa habilidade. Então, ser introspectivo ou um ser introvertido, que fosse, né, pode dificultar a sua sociabilidade, a sua questão social, enquanto você não desenvolve essa questão. Então, naturalmente falando, talvez você fosse menos propício a ser social, mas é algo que você pode desenvolver e eu recomendo que faça, inclusive, porque isso não é só para vendedores, não é só para palestrantes. Ser social é algo humano, entendeu? Então, quanto antes você desenvolver essa habilidade, se colocar em situações que exigem que você se comunique, que você apresente algo, sobe num palanque e fala sobre algo, cria um projeto, faz um trabalho em grupo,
fala na frente da sala, se você estiver na escola ainda, na faculdade, a gente tem muito medo, muitas vezes, porque a gente fala assim, eu não sei falar em público. Isso aí é besteira, cara. A gente tá pensando na ideia de passar vergonha, entendeu? É sempre isso que a gente tá pensando. Eu não quero passar vergonha na frente das pessoas com quem eu estudo. Não, cara, pra quê? Qual que é o problema de passar vergonha? Faz sentido, entendeu? A gente cria esse peso. Então, assim, eu vou lá, eu vou falar, eu vou apresentar o projeto da melhor maneira, eu vou apresentar o trabalho, respiro. Eu gostava de pensar numa coisa chamada 5 segundos de coragem insana. 5 segundos eu abaixava todo o meu medo ali no caso e falava assim, cara, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que apresentar esse projeto, eu respirei e fui. Em 5 segundos eu já estava lá falando com isso, apresentando o projeto ou falando com a pessoa. Por quê? Porque eu não tive tempo de pensar. Quando a gente começa a racionalizar, a gente começa a criar cenários, como eu falei. Você está refletindo muito, sabe? Então, cara, essa pessoa não vai gostar de mim porque eu tô com uma camiseta branca, eu tô com uma camiseta que tem desenho, estou falando escrito amor aqui. Meu cabelo não é legal, eu não cortei a lateral, não pintei diferente. A barba eu tirei aqui embaixo, geralmente ela gosta de barba volumosa, não vai achar bonito. Cara, qual a diferença, entendeu? Isso não devia te preocupar. Esses pensamentos todos são nossos. Muitas vezes a pessoa já tá te olhando, já tá admirando o seu trabalho, já tá admirando você como pessoa, e você tem medo dessa interação porque você criou um bloqueio, completamente racionalizado, entendeu? Você inventou aquele bloqueio que vai te impedir de ter esse contato social. Por isso que é importante desenvolver essas habilidades sociais sempre que possível, tá bom? Acho que é isso. Nossa, na pergunta super curtinha eu falei meia hora dela aqui, né? Vamos lá. O Zayori mandou outra aqui, ó. Eu desde mais novo vivia ficando sozinho, então eu acabei me acostumando muito a isso. Mas esse tédio enquanto eu tô sozinho me deixa totalmente desgastado e eu não entendo o porquê. O tédio, ele é muito mais cansativo do que o trabalho mais braçal e cansativo que você puder ter na vida, tá? Então eu sempre falo isso para as pessoas, eu trabalhei com comércio por muitos anos, fui gerente, fui vendedor, um monte de coisa assim. E às vezes o pessoal trabalhava com alguns dias assim que tinham muita coisa para fazer, então tinha correria, cliente, correndo, problema e troca e defeito e correria, muita coisa para você fazer. E eu chegava em casa melhor do que nos dias que eram muito vazios. Por quê? Porque o dia que você tem ócio, que você tem tédio e que você não consegue lidar com ele, desgasta muito mais a sua energia do que o dia que você tem muita coisa para fazer. A gente sente o cansaço, claro, físico, né, e psicológico de fazer isso, de lidar com muitas pessoas, mas não lidar com nenhuma pessoa também desgasta bastante a gente. Então é isso. Então o que acontece? Quando a gente já entra no momento do tédio, você pensa assim, hoje eu vou ficar sozinho. Aí você acorda, já está sozinho, aí você coloca qualquer coisa para passar no YouTube, qualquer vídeo, qualquer coisa. Aí você pensa assim, tem umas coisas que eu podia fazer, depois eu faço. E você vai passar 8 horas e não vai fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque a solidão, ela vai te desgastando. Se você não fez no começo do dia, você não vai fazer mais, entendeu? Porque no começo do dia que você está com energia plena, se você não começar ali, pode desistir. Qual que é a ideia? É preparar o seu dia anterior, entendeu? Anteriormente. Se eu sei que amanhã eu vou estar o dia todo sozinho, e eu tenho coisas para fazer, já organiza a sua rotina para fazer. Sabe? Então eu abro o dia e já faço isso. Eu tenho que produzir algum conteúdo. Acontece muito comigo, tá? Como eu falei, eu trabalho em home office, na minha empresa que eu trabalho. E eu faço faculdades EAD, estou fazendo pós-graduação em EAD. Eu tenho os projetos, então todos os projetos também eu trabalho sozinho. Aqui faço o Blank, faço os cursos da Universidade de Andarilho, os vídeos também do canal. E ainda tem alguns freelancers. Tudo isso é em casa, tá? Então, tem dia, vamos supor, hoje eu tô com um dia mais tranquilo. Eu marco a live do Blank aqui e tudo mais. E aí, se eu não vou ter um lazer, um momento de lazer nem nada do tipo, vou ficar só o dia inteiro em casa e eu tenho que produzir esses conteúdos, eu já tenho organizado desde o dia anterior quais são. Eu tenho aqui, não dá pra vocês verem, mas aqui atrás da onde tá o celular, tem inúmeros post-its ali, eu tenho todas as minhas coisas organizadas, o que fazer, qual ordem, o que é relevante, quais são as próximas prioridades. É importante, porque no dia que você tá no tédio, antes de o tédio chegar, você já sabe o que fazer e você começa a fazer. Entendeu? O problema é você viver o tédio e depois tentar definir alguma coisa. Então atribua tarefas para isso, atribua o que você vai assistir, o que você vai ver, o que você vai estudar, o que você vai desenhar, trabalhar, escrever. Eu quero caminhar amanhã, então já deixa a roupa pronta, já deixa tudo certo, entendeu? Eu quero caminhar, eu quero ver uma música, tudo bem, já deixa o fone próximo do celular, já deixa tudo carregado. Facilita tudo para que você consiga fazer isso quanto antes, tá bom? Porque se você viver o tédio de fato, ele é muito desgastante. E dificilmente você consegue sair do tédio depois que você já entrou nele, entendeu? Então evite de entrar no tédio. Ou então se for um momento de lazer, aí você entra no tédio, mas você entra pleno, entendeu? Sabendo, sem culpa, assim, que você tá vivendo aquele momento mesmo, tá? Deixa eu ver se aqui tem mais alguma. Tem o Johnny Doe Star aqui, o Jojo. Eu estou numa fase de aceitar a dor como parte de mim, como algo que não passa. Isso é certo ou errado? Não existe certo ou errado, eu não gosto muito de falar sobre certo ou errado, porque eu acho que o processo é seu, ele é subjetivo, ele é de acordo com aquilo que te faz bem, te faz se sentir melhor.
A dor, ela é algo nosso, de fato, entendeu? Então depende muito daquilo que você está vivendo, mas trazendo por contexto aqui, por exemplo, se a solidão te incomoda, te traz dor, aceitar que essa dor é incômoda e que ela sempre vai existir é positivo, porque isso vai fazer com que você lide melhor com ela, tá? Como algo que não passa, aí eu acho meio complexo, porque assim, tudo que a gente vive é efêmero, entendeu? É impermanente. Então, da mesma forma que a gente tem uma alegria muito grande hoje que amanhã passa, a gente também tem uma tristeza ou uma dor muito grande hoje que amanhã também vai ter passado, entendeu? Então eu acho importante a gente entender a impermanência das coisas. Saber que nem sempre vai doer, e nem sempre eu vou sorrir, e nem sempre eu vou chorar, e nem sempre eu vou estar comemorando, vou estar anestesiando. Não, tudo na vida é efêmero, entendeu? Então, tipo, as coisas elas vão passar. A dor ela não é eterna, não. Mas outras dores virão, e outras alegrias virão, entendeu? E a gente vai vivendo esse ciclo tranquilamente. Agora, a ideia de aceitar eu acho que é importante, subjetivamente falando, claro, vai dentro do seu contexto, da situação que você está vivendo, mas quanto antes você aceita algo que está acontecendo na sua vida e que é constante, melhor você vai lidar com aquilo, entendeu? Porque você vai entender que aquilo faz parte do seu dia e que tudo bem. Tá tudo bem viver aquilo, passar por aquilo, encarar aquela situação, entendeu? Tá tranquilo. Faz parte da sua vida, de fato. Um pouco mais que eu aprendi a não sentir nada, auxílio de remédios. Não é muito legal essa interação, hein, cara? É bom você tomar cuidado com isso, dar uma olhadinha, porque, é lógico, o medicamento é muito importante para certas partes do tratamento, independente de que seja. Se for recomendado por um psiquiatra, por um médico, alguma coisa, é importante manter, mas cuidado com essa ideia de não sentir, porque o não sentir é um camuflar o sentir. Então, isso quer dizer que você pode estar acumulando sensações num processo que pode ser uma implosão futura, entendeu? Então entenda, escreve sobre aquilo que você está pensando, as emoções, sentimentos, o que eu estou sentindo, ou se eu estiver apático mesmo por alguma questão de medicamento, enfim, que seja, o que eu gostaria de estar sentindo, como aquilo deveria estar me afetando, ou poderia estar me afetando, ou está me afetando de fato. Trabalhe isso para que você consiga conciliar também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma interação para cá. Sim, aqui ó. Já fiz isso de sair na rua e pedir para contar histórias. Foi recomendação do professor de psicologia. Ó, que sensacional, cara. Cara, é uma ótima recomendação. Admito que foi incrível, me ajudou a aprender algo novo e também me ajudou a ter novas perspectivas. Cara, eu gosto muito disso. Eu faço isso várias vezes, faço isso com constância ainda. Lógico, agora, o período de pandemia que a gente passou foi muito mais complexo, mas agora retornando esse momento de interações sociais, né, as coisas voltando a funcionar, o pessoal lidando com isso, vacinando, cuidando tudo isso da doença, da questão que vai virar uma endemia mesmo, a gente provavelmente vai conviver com ela pelo resto da vida, mas ela deixando de ser algo gravíssimo como ela foi nos últimos 2 anos, a gente consegue ter mais interações sociais, participar de mais projetos como esse. Eu acho fantástico, cara. Eu acho que é muito importante que a gente tenha vários momentos de relações, de interações com estranhos. Porque quando você se relaciona com pessoas que são próximas a você, sua rede de amigos, seus familiares, assim, você tem estímulos que foram construídos junto com você, muitas vezes. Então são pessoas que você já está confortável próximo a elas. Elas vão te ensinar coisas, claro, porque todo mundo pode te ensinar coisas, mas elas não vão modificar muito da sua realidade, da sua perspectiva, porque geralmente se você já tem uma interação boa com elas, é porque essa perspectiva que elas têm é muito próxima da sua. Então é como se vocês tivessem os mesmos óculos, entendeu? E quando você conversa com um estranho, você está sujeito a encontrar uma pessoa que é completamente contrária a você. O que é incrível, eu acho isso incrível. Quando você vai conhecer... Então, por exemplo, eu gosto muito de várias coisas. Eu fiz luta, eu fiz boxe, gosto de caminhada, eu gosto de natureza, mas eu gosto de tecnologia, eu gosto de comportamento. Gosto de muita coisa, sou bem aberto nos meus gostos, assim, meus gostos. Mas eu convivi com pessoas, eu conheci pessoas nesses projetos estranhos, assim, de vários momentos, de vários formatos diferentes, assim, que tinham gostos completamente diferentes do meu, entendeu? Então eu conheci pessoas que gostam de músicas diferentes da minha, que gostam de atividades diferentes das que eu gosto, que gostam de locais, visitaram locais, países, estados, cidades diferentes das que eu visitei, ou que foram para lugares exatamente iguais aos que eu fui, o mesmo local, mas que trouxeram experiências totalmente diferentes daquele local. Eu posso ter ido para um lugar para visitar uma cachoeira, essa pessoa foi num retiro budista, ela me traz outra experiência, entendeu? Eu não vi isso acontecer. É o mesmo lugar, mas com uma perspectiva diferente. E nem sempre a gente vai ter energia para ver todas as perspectivas. Então, conversar com alguém estranho, que tem uma perspectiva diferente da sua, é algo que agrega muito pra gente também, sabe? Então, eu acho isso incrível, eu sempre recomendo. Sempre que você pode ter uma interação com uma pessoa que você não conhece, tem essa interação. Não só no intuito de afetivo, de amoroso, né? Tipo, de ter uma relação casual com alguém, quero beijar alguém numa festa. Enfim, não só nesse sentido, mas interaja com pessoas, entendeu? Conheça pessoas, participe de grupos em que você vai interagir com outras pessoas. Você vai conhecer gente muito legal e você vai aprender muito com essas pessoas também, sabe? É muito legal. Senta com algum amigo que você não vê há muito tempo, toma um sorvete, toma um açaí, come um chocolate, come um lanche, sei lá.
Converse sobre coisas que ele viveu nesse período que vocês não se viram. Também é uma coisa muito legal, entendeu? Amigos de amigos são interações que agregam muito pra gente também. Tudo isso é muito bom, sabe? Eu recomendo muito essa questão. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem um aqui, ó. Eu, quando criança, nunca me abri sentimentalmente com a minha avó e minha mãe. Não tinha uma visão de homem como exemplo pra mim. Sempre dependi de outras pessoas de fora. Elas se afastavam e constantemente eu me sentia sozinho. Me tornei um garoto medroso e preso no meu passado. Não consigo contar pra ninguém como me sinto. Estou com 18 anos e me sinto sem rumo na minha vida. Você contou aqui, cara, numa live no perfil. Isso é incrível, entendeu? Isso exige muita coragem, muita força. Então, assim, é normal a gente se sentir sem rumo em alguns momentos da vida. É normal a gente se sentir preso no passado, como você colocou aqui também, tá? E o medo de contar para as pessoas, porque aqui, lógico, você está numa presença virtual, mas eu fico muito feliz que você sentiu um espaço seguro para comunicar isso. Então, parabéns pela força. Mas, assim, quando você vai conversar com pessoas que são próximas de você pode ter um medo maior, uma insegurança maior, porque você está pensando em como elas vão agir com você depois de ter essa informação, depois de escutarem o que você tem a dizer, depois de entender como você se sente, entendeu? A gente não tem que pensar nisso, porque o que essas pessoas vão pensar é sobre elas, entendeu? Agora, colocar isso para fora, externalizar isso, é sobre você. Então isso é importante, fazer esse processo, entendeu? Lidar com isso. Toda essa questão que você expôs também, que você colocou assim, me tornei um garoto medroso e preso no meu passado. Obviamente, tem um vínculo todo de comportamento que justificaria essa questão da insegurança que você colocou do medo, né? Mas entender isso já é um excelente primeiro passo. Se você sabe aonde começa esse gatilho, aonde começa essa cicatriz, aonde que começa o comportamento que você tem agora, é um reflexo daquilo. Você sabe aonde começa. Já é um primeiro passo enorme para você começar a lidar com isso. Então, assim, como sempre, toda live que eu tô aqui para recomendar, recomendo terapia, psicanálise, ou psicologia, cognitivo comportamental, qualquer que seja. É muito importante ter um acompanhamento profissional desse cenário. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que você crie essas interações sociais também, para que você comece a desenvolver um pouco mais de coragem com isso, entendeu? Então, participe de projetos, entendeu? Entre em clube de leituras, entre em alguma coisa de dança, entre numa academia, faz essas atividades, vocês falam de caminhar, é legal demais, mas crie atividades que façam com que você tenha interação social com outras pessoas, com pessoas que você não teria uma interação social sem essa atividade. Entendeu? Então, uma academia é muito legal, uma aula com muitas pessoas, um curso diferente daquilo que você faz, presencial de preferência, uma aula de dança, como eu sempre cito de exemplo, qualquer coisa que vá colocar você em um ambiente que tem pessoas que você não conheceria de outra forma. Isso vai ajudar muito também nesse desenvolvimento gradativo dessa coragem, entendeu? Então, se você tem 18 anos, você vai entrar na sua vida profissional em breve, começa a se preparar para isso, tenta encontrar, talvez na sua cidade tenha algum local que você possa fazer algum curso para se preparar profissionalmente. E lá você vai conhecer pessoas também que estão nessa mesma fase, nesse mesmo momento da vida. E é legal essas experiências, entendeu? Mas o principal de tudo é que você está sendo muito corajoso de expor isso aqui e que você já percebeu aonde está o problema, o que é ótimo para começar a lidar com ele. Agora é só questão de lidar gradativamente com isso, entender como isso está afetando o seu comportamento agora, para começar a lidar com esses estímulos e melhorar gradativamente também, tá bom? Então parabéns pela força mesmo e por compartilhar com a gente aqui. Muito obrigado. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Deixa eu só tomar uma água, porque senão eu não aguento mais responder, não. Eu falei mais meia hora aqui sem parar. É normal normalizar o vazio e a falta de sentido da vida ao ponto de viver por saber que se tentar colocar o fim nela não teria sentido também. Pesadíssima essa pergunta. Eu gosto quando vem na live umas perguntas mais pesadas assim, porque eu recebo muitas interações assim no direct. E muitas pessoas que participam da página não imaginam como é. Então, assim, é complexo. Muitas vezes eu não consigo responder todo mundo no direct. Então, participar na live e falar sobre isso também é muito importante. E parabéns por mandar esse comentário aqui também, essa pergunta, porque é muito importante externalizar aquilo que a gente está sentindo, tá bom? Parabéns pela força. O que eu acho que é importante é a gente perceber que, assim, o não ter sentido em nenhum ponto é muito complexo, muito subjetivo, porque sentido é algo atribuído. Não é algo que você vai encontrar, entendeu? Não é algo que, pelo menos assim, tô falando também pela minha visão de mundo, claro. Existem outras visões, porque eu não tenho uma crença religiosa, eu pratico espiritualidade em um outro formato, mas para quem tem uma crença religiosa, algum dogma, alguma prática, talvez você possa pensar diferente disso e tá tudo bem também. Porque quando você desenvolve um sentido dentro de uma prática religiosa, isso também é um sentido que você criou para si também, sabe? Que você atribuiu. Então tá ótimo, tá maravilhoso. Agora eu penso que assim, se você atribui um sentido para si,
você perde aquela necessidade de encontrar um sentido para a vida, porque você conseguiu criar o seu. E é legal a gente perceber, e sentido não precisa ser uma coisa, nossa, um propósito enorme, lá daqui a 50 anos eu quero ser dono de uma empresa. Não, cara, não, 50 anos tá muito longe. Cria um sentido para hoje, para amanhã, para semana que vem, para próxima quinzena, para próximo mês, entendeu? Então, cria um cenário que você vai pensar assim, cara, eu quero muito terminar um curso de X, eu quero aprender a desenhar, eu quero saber fazer uma música aqui, eu quero escrever um livro de poesia, eu quero criar um projeto para ajudar pessoas, eu quero cursar engenharia. Define pequenos sentidos para a sua vida, entendeu? Esses objetivos, esses micro-objetivos, eles também são sentidos. Quando você percebe que esse sentido que você atribui é o que de fato vai dar norte para a sua vida, você perde essa necessidade de encontrar sentidos, entendeu? Então, o vazio, ele geralmente existe porque a gente está buscando uma experiência cósmica, mística, assim, que nem sempre ela existe pra gente. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, eu não preciso encontrar ser o cara que vai criar um projeto, que vai mandar um foguete pra Marte. Tá tudo bem se eu for o cara que vai fazer abrir um negócio, uma papelaria na esquina que vai contribuir igualmente para que um aluno se forme na escola e que vai mudar a vida dele, entendeu? Tipo, ter aquela papelaria no bairro dele com um preço mais acessível, com o material que ele gosta. Então, assim, não é sobre a grandiosidade do sentido ou dos planos. É sobre fazer aquilo com constância, entendeu? É sobre preencher aquele seu momento com aquilo que é importante para você naquele momento e viver isso, porque esse é o sentido que você dá, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. Eu espero que tenha conseguido interagir o suficiente com essa pergunta também. Mas qualquer coisa, mande outra aqui também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Salve, Priscila! Obrigado pela presença ilustre. Gente, tem aqui a Droga Priscila aqui nessa live, ó. Quem não conheceu o projeto dela ainda, conheça porque é incrível, tá? Umas poesias maravilhosas ali. Super parceira ela. Muito obrigado pela presença. Toma um uísque. Numa outra live eu tomo, tá? Essa é sobre solidão. Se eu tomar um uísque aqui, não dá, não. Deixa eu ver, gente. Tem mais alguma coisa aqui? Não, essa foi até agora são esses. Então eu vou pegar mais uma pergunta aqui pra gente responder, porque já estão com 56 minutos, eu já tô derretendo de calor aqui. Deixa eu ver, mais uma pergunta das que vocês mandaram aqui, ó. Tem um comentário aqui também que mandaram que tá assim, a solidão nos ajuda a descobrir mais sobre a gente. Com certeza, ajuda muito mesmo, tá? Essa pergunta é excelente aqui. A última pergunta que eu vou responder de vocês daqui das interações, mas se vocês mandarem mais coisas aqui, a gente continua, tá bom? Ser sozinho também pode significar ser livre, pois seu coração não cria laços e não possui amarras com ninguém. Esse comentário é maravilhoso, vai abrir uma ótima discussão pra gente aqui. Vou até finalizar aqui as perguntas, porque esse é ótimo. Cara, o que acontece? Solidão e liberdade, já viu aquele meme? Vamos voltar a falar sobre ele. A questão não é que solidão é ser livre, ser sozinho é ser livre. Você pode ser livre com outras pessoas também, entendeu? A questão é que quando você define que você quer ser livre, automaticamente você define que vai ter que lidar com solidão, sabe? Quando você entende que está sozinho, você pode ser sozinho e não livre, mas você não pode ser livre e não sozinho, tá? Isso não quer dizer que você vai estar, então pra liberdade eu nunca posso me relacionar com ninguém, não, mas você sempre vai sentir a solidão mais tempo, mais vezes, mais forte do que outras pessoas. Por quê? Porque liberdade é expressar aquilo que você não gosta. E quando você expressa aquilo que você não gosta, você afasta as pessoas que querem que você seja diferente daquilo. Entendeu? Então, quando você define aquela liberdade de ser quem você de fato é, você vai lidar com a ausência de pessoas muitas vezes. Na live anterior a gente falou sobre a necessidade de agradar pessoas, de aprovação social. E é mais ou menos sobre isso. Quando eu deixo de agradar as pessoas, porque eu decidi ser a pessoa que eu sou, então eu não vou ser o que você espera de mim, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Se eu não sou quem você espera de mim, a chance de você continuar próximo a mim é muito pequena. Entendeu? Porque você não conseguiu aquilo que você queria, você não conseguiu mudar a pessoa que eu era, você não conseguiu que eu fosse de acordo, que eu agisse de acordo com as suas ações e tal. Então, não deu certo, entendeu? Você não conseguiu aquilo que queria. Automaticamente a chance de você se afastar é enorme. Então, quando eu sou quem eu quero ser, eu afasto pessoas. Não porque eu tô machucando pessoas, mas é porque eu tô decidindo caminhos que muitas vezes não são os caminhos que essas pessoas vão percorrer. Então, eu preciso saber lidar com a solidão quando eu escolho a liberdade. É por isso que a liberdade é dolorosa. Muitas vezes o pessoal fala assim, eu quero ser livre. Cara, pensa. É muito bom ser livre. Eu recomendo que todo mundo seja livre. Mas pensa se você está preparado para isso, porque a liberdade tem um altíssimo custo, entendeu? Que é você perder pessoas que você acha que são próximas, mas que na verdade elas só estão próximas de você porque você é algo que elas querem que você seja. Então, quando você não for aquilo que elas querem,
será que elas vão continuar perto de você ainda? Será que as amizades que você tem hoje, elas são pessoas que você gostaria de ter por perto mesmo, ou que você tá carregando só porque você não quer ficar sem ninguém, entendeu? Ah, deixa eu pegar só uma coisa aqui que mandaram. Tem uma sugestão, que é uma pessoa que sempre manda, que chama Adra, um garoto que manda sempre as mensagens pra gente aqui assim, e que mandou uma sugestão excelente. Meu Deus, será que eu vou achar aqui agora? Vou achar assim, não vou perder essa sugestão nunca. Vamos lá, interações aí, gente, que a gente vai improvisando também. Aqui, ó, que ele mandou uma imagem que tá escrito assim, ó: as pessoas ao seu redor são por escolha ou por falta de opção? O que você acha? Pensa aí. É sobre isso, entendeu? Então, liberdade é você escolher as pessoas que vão ficar próximas de você, que vão te acompanhar nessa jornada. E quando a gente presta atenção nas pessoas que estão perto da gente, muitas vezes tem pessoas que não cabem mais na nossa vida, entendeu? E quando você escolhe a liberdade, você vai acabar se afastando dessas pessoas. E você vai lidar com a ausência dessas pessoas. Por isso que a gente associa muito liberdade e solidão. Porque você vai afastar pessoas que você poderia ter por perto tranquilamente se você não fosse quem você é. O que é muito caro. É um preço que eu não quero pagar, entendeu? Então, quando você define ser livre mesmo, de fato, você vai ter que lidar com essas ausências que antes eram muito cômodas para você, eram presenças muito cômodas, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito importante que vai machucar. Ser livre vai machucar, mas é um processo de reconstrução de si, de desenvolvimento de si, né? De construir a si mesmo, que é muito gratificante pra gente também. Então eu recomendo, mas eu recomendo com ressalvas, tome cuidado com essa ideia, tá bom? E lidar com essas solidões, né, entre aspas, assim, essas solidões ancestrais, que são as solidões que você tem aquela solidão, mas na verdade você preenche ela com presenças ilusórias, presenças fantasmas, que são essas amizades que você não deveria ter, porque elas não te fazem bem, ou esse relacionamento que você já nem quer mais, tal, que não te faz bem, mas você preenche com isso, com essa maneira ilusória, e você vai perdendo partes de você nesse processo, entendeu? Não, é melhor você sentir a dor daquele corte de uma vez. Eu sempre uso esse exemplo, né? Em vez de você tomar um remédio por 7 dias, toma a injeção logo, que é uma vez só. Vai doer muito mais na hora, mas vai passar depois, entendeu? Agora, para doer muito tempo até você perceber, e aí depois que você perceber ainda vai doer mais ainda para resolver, isso não virar uma coisa muito pior. Então é importante você entender esses momentos e lidar com isso. Se o preço da minha paz é ficar sozinho por um tempo, até conhecer pessoas novas, até me livrar dessa questão, cara, a minha paz se tiver que custa a minha paz, já é caro demais, entendeu? Então não compensa. Vamos lá. Como lidar com a indiferença sobre quem se ama? A indiferença da pessoa pra gente ou da sua indiferença pela pessoa? Porque eu acho que a indiferença já não tá muito ligada com amor, entendeu? Eu acho que é importante a gente ter... Eu acho que assim, é mais fácil você ver uma pessoa ficar brava com você quando ela te ama do que indiferente. Indiferente pra mim tá muito distante de amor, entendeu? Indiferente pra mim já é um dos sinais que não tem muito sentimento envolvido. Eu só sou indiferente a coisas que elas não são relacionadas a mim, entendeu? Então, se algo é relacionado a mim de fato, eu não consigo ser indiferente àquilo. Então, é bom pensar isso. Se você está indiferente à pessoa, talvez você não está mais interessado a ela, entendeu? Interessado nessa pessoa. E se a pessoa está indiferente a você, talvez seja o momento de se afastar também, entendeu? Acho que não é a melhor opção continuar num relacionamento que tem diferença. Por medo de solidão, muitas vezes, né? Trazendo para o contexto da live, muitas vezes a gente permanece em um local que não é bom, que não é agradável, que não traz nada de bom pra gente, porque a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de nunca mais conseguir outra pessoa. Cara, se não faz bem, sai andando, por favor. Ó, o Zé colocou aqui, ó. Uma boa ideia é usar a solidão para pensar de forma criativa e criar novas ideias. Gosto muito desse ponto de vista, ver o mundo na visão de uma criança. É esse o nome que eu dou para esse sentimento. Achei sensacional, eu gosto muito dessa ideia. Acho que a gente tem que ver o mundo pelos olhos de todas as outras pessoas que passam pela nossa vida. Só que a gente não consegue. Empatia é você se posicionar no local daquela pessoa e tentar entender o mundo a partir dela. Mas geralmente, a gente vai se posicionar no local e vai olhar para o mesmo lado que a gente estava olhando. Agora, quando essa pessoa fala para você a forma como ela vê o mundo, é outra coisa. É uma experiência que somente essa interação pode criar. Por isso que é legal, entendeu? Essa interação social ela é muito maravilhosa pro mundo. Porque é sobre uma pessoa... tipo, quando eu digo pra você o que eu penso do mundo e você diz o que você pensa do mundo, a gente tem dois mundos distintos que vão criar uma coisa em comum nesse diálogo, entendeu? Então é uma experiência que eu acho fantástica. Trocar a perspectiva, entender a perspectiva do outro através do discurso do outro, através da emoção que o outro passa nesse discurso, cara, eu acho espetacular, entendeu? Então, muito bom o seu comentário, Zé. Parabéns, obrigado aqui, viu?
A Priscila mandou aqui pra gente, como lidar com a síndrome do pânico associada à solidão. A solidão, Pri, ela traz muito... Obrigado pela pergunta, tá? Obrigado pela interação. Ela traz diversos estímulos que eu tava conversando aqui com o pessoal na live também, que é essa questão da gente ter esse tédio, essa carência, ou essa necessidade de preenchimento que a gente insere dentro disso, entendeu? E essa sensação de cobrança nossa para si mesmo. Eu estou me cobrando, eu estou criando uma interação negativa comigo. Eu estou tentando enfiar algo naquele espaço de tempo que não preenche, sabe? Não vai preencher. E é isso que queria a crise de ansiedade, ou a síndrome do pânico, ou enfim, outros estímulos, entendeu? A síndrome do pânico ela pode estar relacionada também a vários outros estímulos que podem ser estruturais. Por exemplo, quem passou por uma situação de assalto, ou por uma situação de agressão, ela pode relacionar a solidão ao medo de sofrer outra vez esse trauma, outra vez essa situação, e não ter alguém para protegê-la, entendeu? Então isso é mais comum quando está envolvendo a síndrome do pânico. Então é bom a gente pensar assim, por que eu tenho medo e por que eu tenho mais medo quando eu estou sozinha? Eu tenho medo de quê, propriamente falando? Porque quando a gente começa a questionar racionalmente os processos, a gente vai entendendo que a maior parte desses processos não fazem sentido pra gente. Se você for questionar racionalmente. A gente vai procurar a razão do medo, por exemplo. Para a pessoa que sofreu um trauma mesmo, ela vai entender. E ela vai chegar nesse ponto. Então agora eu sei qual é o gatilho, eu sei qual é a cicatriz. Eu vou trabalhar a partir desse momento, entendeu? Então se eu tive uma experiência de assalto, de agressão física, alguma coisa que eu passei em algum momento da vida, e o meu medo está relacionado a isso, então eu vou procurar um acompanhamento psicológico e externalizar o máximo que puder dessa questão para poder lidar com esse gatilho. E aí eu vou lidando com a síndrome do pânico através do ataque emocional no gatilho, no caso, né? Na sensação que eu tive quando eu passei pelo trauma. Mas quando eu racionalizo essa questão e eu não chego a algum gatilho, aí é uma outra questão, porque aí a gente está pensando sobre qual o estímulo externo que eu tenho que faz com que eu sinta que eu tenha que ter esse medo, entendeu? Não é sobre o medo que eu sinto, mas sobre a necessidade de sentir o medo. Então a gente tem que externalizar como eu me sinto agora e ter esse questionamento racional, muito provavelmente com o acompanhamento de algum psicanalista ou algum psicólogo, para tentar entender por que eu sinto medo, por que eu sinto mais medo quando eu estou sozinho, por que o medo me afeta, quando ele começa, quando ele termina, como ele me afeta, né? Como ele surge nos meus dias, como ele surge na minha rotina, como ele surge nos momentos que eu estou sozinha, aonde eu me deparo com esse medo, de que forma esse medo me ataca, de que forma esse medo me impacta. Eu vou fazendo questões racionais o máximo que eu puder, porque quanto mais eu questiono esse processo, menor ele vai se tornar, entendeu? A gente passa por um funil, né? Então a gente abre inúmeras informações e vai afunilando elas para que você chegue no momento em que você vai ter que responder para si mesma o suficiente para você entender que aquilo é real ou não é real, se é real, da onde ele vem, se não é real, como que eu lido com o que não é real, entendeu? E é por isso que é importante a gente entender que muitas vezes pode estar relacionado a algum trauma, alguma dor anterior, mas que muitas vezes também pode ser só uma questão dessa cobrança, entendeu? Eu tô sozinho de novo, por que eu não consigo me relacionar com outras pessoas? Gerei pânico. Por que eu não consigo socializar? Por que eu perdi as minhas amizades? Por que eu saí daquele relacionamento? Gerei pânico. Por que eu não consigo manter um casamento? Por que eu perdi tive uma discussão com a minha família? Já gerei pânico. E eu tô criando uma cobrança interna em mim, emocional. E por isso que a gente pode ter esse problema também, tá bom? Mas não só a síndrome do pânico, como também crise de ansiedade é uma questão muito comum nesses momentos de solidão, entendeu? Então é importante que a gente desenvolva essa capacidade de racionalizar, de questionar racionalmente esses processos para começar a eliminar o impacto emocional descontrolado que isso pode trazer, tá bom? Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, ó. Tenho medo do que posso pensar ou fazer quando estou sozinha. Não consigo me ver em um futuro estando sozinha por conta desse medo. Maria Clara, obrigado pela pergunta, tá? Pela interação. Assim, a gente sempre tem medo do que a gente pode pensar ou fazer, porque é como eu falei do começo da live também. O medo que a gente tem nesse cenário, ele está relacionado à ideia daquilo que a gente está começando, daquele pensamento que a gente tem de racionalizar situações hipotéticas que são sempre as mais negativas, entendeu? Então você escreveu aqui, ó, eu não consigo me ver em um futuro estando sozinha por conta desse medo. Mas quando você escreve isso, você já tá descrevendo embaixo dessas linhas, na entrelinha disso, que você tem medo de ficar sozinha por causa disso que você sente. Então você tem um medo da solidão, porque a solidão te traz um medo diferente. E é um ciclo de medo, que é um vídeo que eu inclusive já postei na Universidade de Andarilho, entendeu? O medo, ele vai gerar dor, que é isso que você está descrevendo aqui. E essa dor, ela vai gerar medo. Então é cíclico. Enquanto você não quebrar esse ciclo, que você não entender de onde vem esse padrão, de onde vem os gatilhos, o que eles significam, você não consegue sair disso, entendeu? Então é importante que você lide com isso racional, entendeu? Por que isso está acontecendo? Aonde isso começa?
Porque é cíclico, você tá num looping emocional. Mas se você entende aonde começa, né, através de terapia, através de conversa, externalizando o sentimento, você vai conseguir lidar atacando aonde começa, aonde é o gatilho, aonde é a cicatriz original daquilo, entendeu? Porque essa ideia do ciclo de dor é o seguinte: se eu passei por uma dor em algum momento da vida. A partir daquele momento, eu tenho medo de que ela se repita. Então, eu vou ter um comportamento reflexo que pode ser agressivo, defensivo ou evasivo. Então, eu posso atacar pessoas para que não me machuquem, mesmo quando elas não estão me machucando. Eu posso me proteger de situações que não estão me atacando. Ou eu posso fugir de situações que eu acho que vão chegar naquele cenário. Então, é um comportamento reflexo, tá? Beleza. Só que, se eu tenho a dor gerou esse medo. Só que esse medo, ele vai me impedir de ter relações que poderiam ressignificar aquela dor. Então, o que esse medo vai fazer? Ele vai me trazer mais dor. Porque ele vai me afastar de coisas que poderiam ser boas. O medo, ele vai te proteger de se machucar? Talvez. Mas ele vai afastar qualquer possibilidade de coisas boas que você viveria. Então, o medo gera dor. E a dor gera medo. E a dor gera medo, o medo gera dor. E sucessivamente, entendeu? É isso. É um ciclo. Agora, quando você percebe aonde está o gatilho, aonde está a cicatriz original daquilo, o ponto de partida para esse medo ou para essa dor, né? Não é tipo aquela ideia de quem veio primeiro, o ovo e a galinha. É tipo, quem veio primeiro? O medo ou a dor? Então, você teve uma dor primeiro e ela trouxe medo. Ou você teve o medo primeiro e esse medo trouxe a dor. Tem gente que nunca se relacionou e tem medo de se relacionar. Por causa das experiências que viu, que viveu, às vezes na família, às vezes com amigos, entendeu? Tem medo de se relacionar sem nunca ter vivido um relacionamento. E tem pessoas que sofrem um relacionamento assim, problemático, por quê? Porque tiveram um medo anterior, entendeu? Ou tem um medo agora, porque eu passei por uma situação anterior. Então eu tive uma dor no relacionamento anterior e agora eu lido mal com outros relacionamentos por causa desse reflexo, entendeu? Então é sobre isso. Então, desiste da ideia de imaginar um futuro sozinho ou não sozinha. Comece a imaginar um presente em que você lida com essa cicatriz, em que você lida com essa ideia do medo. Descobre se foi um medo original ou uma dor original, aonde está essa cicatriz, e comece a externalizar essa história para você entender de onde vem esse medo, de onde vem essa dor, tá bom? É mais ou menos sobre isso. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Você acredita na liberdade em sua totalidade? E as perguntas da Priscila aqui, ó. Eu gosto quando traz a filosofia pro meio, eu acho maravilhoso. Cara, eu acho legal, eu gosto da ideia de pensar em liberdade, de totalidade, mas a liberdade total, eu acho que ela envolve muitas questões polêmicas, assim, que não cabe muito a gente trazer para debate nesses cenários, porque a gente fala de uma liberdade de expressão que já é um pouco danosa, ou de uma liberdade meio anárquica, né, meio anarquista, aquela coisa, ideia. Então eu acho que é importante a gente pensar em uma liberdade plena para si. Então, tipo assim, tudo que eu posso fazer, eu gosto de pensar no certo e errado, como o certo é qualquer coisa que eu faça que de maneira alguma afete negativamente outra pessoa. Se eu tenho condições, e eu não falo nem só financeiras, mas se eu tenho condições sociais, emocionais, financeiras e psicológicas de fazer qualquer coisa que eu quero fazer sem prejudicar outras pessoas, eu acho que é uma liberdade plena para mim, entendeu? Então eu gosto de pensar assim, que a liberdade na totalidade, na verdade, ela seria uma liberdade individual total. Faz sentido? Talvez não, né? Vamos lá, tentando justificar aqui. Mas que você não consegue forçar isso em questão social, questão sociedade, porque senão a gente está começando a gente entra numa linha de anarquia, entendeu? Então existe uma necessidade de equilibrar as coisas, sabe? A minha liberdade e a sua liberdade, elas são uníssonas. Eu não tenho direito a mais liberdade do que você. Mais ou menos assim. Faz sentido? Acho que sim, acho que dá pra pegar aí mais ou menos. Mas eu gosto muito da ideia de liberdade. E eu, particularmente, prezo muito pela ideia de você não preservar coisas que afetem a sua liberdade. Então, não manter relacionamentos que são contrários àquilo que você acredita. Não se prender a ciclos de amizade ali no caso, que te fazem mal. Então, eu tenho uma facilidade maior hoje de quebrar vínculos que são ruins para mim, porque eu priorizo muito a minha liberdade nessa visão de plenitude, sabe? De liberdade plena minha, assim mesmo. Então, se eu sinto que eu estou num grupo que não me faz bem, eu me afasto desse grupo com mais facilidade do que outras pessoas se afastariam, talvez. Porque eu prezo muito mais essa minha liberdade do que a ideia de preenchimento social e por si só, entendeu? Acho que é por isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém comentando. Nossa, agora o pessoal participou no final aqui, maravilha. 74 minutos, hein? Será que essa vai ser a maior? Não, porque tem uma de 88 e eu não aguento mais 15 minutos falando aqui não, gente. Vamos lá. Para mim, a solidão é sobre autoconhecimento, tirar um tempo para se conhecer melhor. Acho maravilhoso isso, cara, é muito incrível mesmo. Eu acho que quando você está sozinho, você vai escutar a música que você gosta de verdade e aí você vai perceber mais sobre isso. Acho que você vai assistir o filme que você quer assistir e não aquele que todo mundo quer assistir. Acho que isso é bom também. Acho que você vai perceber mais sobre aquilo que você gosta de verdade e aquilo que você não gosta.
Então eu acho que é um bom exercício, por exemplo, você perceber as coisas que você faz quando você está com os seus amigos, quando você está com o seu namorado, ou com o seu namorado, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, e as coisas que você não faz, que você faz com essas pessoas, mas que você não faria sozinho. Isso ensina muito sobre a gente, porque a gente cede, a gente renuncia a muitas coisas por causa de relações sociais, o que não é errado, renúncia social, tá tudo certo, entendeu? Mas às vezes a gente renuncia a coisas que são importantes pra gente, pra estar num local que às vezes não é tão importante pra gente, entendeu? Sabe aquela ideia, eu não vou lembrar nem a pau, né? Mas assim, que a gente agrada pessoas que não são importantes, comprando coisas que a gente não quer, trabalhando num lugar que a gente não gosta, é uma parada, eu acho que é o contrário, né? Acho que eu falei tudo ao contrário. Mas enfim, é tipo isso, entendeu? Se você perceber que você tá num local em que você faz coisas que você não sabe se você gostaria ou não de fazer, começa a perceber se você pensa nisso quando tá sozinho. Sozinho, eu agiria daquela forma. Se eu não estivesse no meio de tantas pessoas, eu teria essa atitude, eu teria esse pensamento, eu faria essa brincadeira, eu comentaria isso, sabe? Será que eu compactuaria com alguma ação se eu não tivesse medo de perder meus amigos por causa disso? Será que eu toparia, aceitaria aquela situação ali que talvez pareça um pouco absurda pra mim, mas se eu não tivesse medo de perder aquele relacionamento, será que eu aceitaria aquilo? Sozinho, eu faço essas coisas, eu penso nessas coisas, eu falo sobre essas coisas. Então é importante, é um momento que você pode olhar mais pra você assim e entender que nesse momento, quando você está sozinho, você não tem que impressionar ninguém. No momento que você está sozinho, você não tem que agradar ninguém, você não tem que ser aprovado por ninguém. Então, no momento que você está sozinho, você é você de verdade. Por isso que incomoda às vezes, porque a gente não está muito acostumado a lidar com a gente de verdade. É um processo de selfie, né? De lidar com o próprio ego. Meu Deus, olha as coisas que eu penso quando eu estou sozinho. É sobre isso também, entendeu? Você tem que lidar com isso também. Então, aproveita esse momento de solidão para você começar a perceber as ações que você não tem quando você está sozinho, que você tem com os seus amigos. Ou que você não tem com os seus amigos, mas que você tem sozinho. Coisas que você pode estar abrindo mão, entendeu? Para um relacionamento, para uma amizade, para alguma questão familiar. Acho que é muito importante a gente se autoconhecer nesse processo. Incomoda. Mas vamos aproveitar então esse momento incômodo para que seja um incômodo proveitoso, entendeu? Um incômodo que ofereça algo pra gente. Acho que é mais ou menos assim. A Isabela comentou aqui, Clive, sensacional, parabéns. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar acompanhando, Isa. Muito obrigado mesmo. Papo muito esclarecedor. Gratidão, querido. Cara, eu que agradeço pela companhia, pela presença aqui. Que maravilha. Você comentou aqui, é tão triste quanto o medo te afasta da pessoa que você ama. Cara, sim, mas ao mesmo tempo ele vai ensinar muitas coisas pra gente também, né? Sil, muito obrigado pelo comentário, tá? Mas ao mesmo tempo ele ensina coisas pra gente. E eu acho que a gente tem que tomar como um aprendizado isso também, sabe? Se o medo faz a gente perder algo, é esse mesmo medo que tem que se tornar coragem para que a gente nunca mais perca nada na vida, sabe? Então eu acho que é importante a gente viver situações, não se culpar por elas, lidar com esse processo de culpa com o tempo, entender que era o melhor que você podia ter feito naquele momento. E a partir de agora, você tem coragem, uma coragem muito superior àquilo, justamente porque essa perda, esse sentimento que foi gerado naquele momento, ele se torna algo diferente agora. E você se torna uma nova mulher a partir disso. Então eu tenho muito orgulho da sua ação, da sua atitude, porque você fez o melhor que você podia naquele momento, mas agora você tem condições de fazer ainda melhor, ainda mais, justamente porque você enfrentou aquilo naquele momento, tá bom? Então parabéns pela coragem. Vamos lá, tem mais alguém aqui? O Alex mandou boa noite. Muito boa noite, Alex, é isso. O que eu saberia me dizer sobre a síndrome de impostor? A Duda tá aqui também. Muito obrigado pela companhia. Cara, síndrome de impostor, a gente pode falar até um pouco melhor sobre isso numa outra live também, mas serve um pouco para a ideia de solidão, porque no contexto da live aqui de solidão, quando a gente está sozinho, a gente tem muito essa ideia de sabotar. O síndrome de impostor está muito próxima da autossabotagem, sabe? Que é você imaginar coisas que nem sempre são verdade sobre você. Então, às vezes você está fazendo algo muito bem feito, você está trabalhando num projeto muito bem, você está sendo elogiado por aquilo, você tem mérito, as pessoas gostam, mas quando você está sozinho, o que você vai pensar? Cara, não tá bom o suficiente. Mas será que as pessoas gostam de verdade? Ou será que elas elogiam porque elas gostam de mim e não daquilo que eu crio? Será que é por pena? Será que elas sentem pena de mim? Então, esse tipo de pensamento, ele é mais propício em um momento de solidão. Porque quando a gente tá sozinho, eu falei na live aqui toda, a gente tem essa linha do tédio, da carência, e a gente começa a preencher esses espaços em branco com pensamentos que em suma são negativos. Por quê? Porque é a hora que o inconsciente, tudo aquilo que o inconsciente carregou de coisa ruim, ele vai soltar nesse momento que você está sozinho, entendeu? Então é por isso que a gente tem muito essa ideia da síndrome de impostora, dessa ideia de sentir mais, né, a autossabotagem quando a gente está sozinho.
Mas a ideia é o seguinte, é você começar a racionalizar esse processo. Uma forma de lidar com isso, tanto em terapia, mas também externalizando pra gente, né, lidando em autoanálise talvez, é você começar a racionalizar o processo das coisas que você já conquistou, de fato, factual, em comparação com o pensamento que você tem sobre elas, entendeu? Então eu gosto muito de um exercício sobre autossabotagem que você coloca num papel, assim, você externaliza para um papel ou para alguma coisa assim, as coisas que você pensa sobre isso. No pior momento que você estiver pensando sobre isso, você externaliza elas. E depois você começa a conflitar essas coisas com as coisas que de fato aconteceram. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, a Universidade Andarilho, eu tenho muita dificuldade de lidar com ela porque ela tem anos e ela não é um projeto que sustenta a minha vida. Eu fico pensando, eu tinha todos os gatilhos para pensar assim, nossa, eu tenho 31 anos e eu trabalho nesse projeto, vai fazer 5 anos em outubro desse ano. E se em 5 anos esse projeto não me deu dinheiro o suficiente para viver só dele até agora, não é o projeto que vai dar certo. Eu preciso abandonar isso, entendeu? É algo importante para mim, mas não tem significado para o mundo. É ruim, talvez seja ruim. Talvez não tenha significado mesmo para o mundo. Talvez não agrade outras pessoas. Cara, olha o tanto de pensamento que vai começar aparecendo, entendeu? Agora, como é que eu conflito isso? Tá, tudo bem. Então são 5 anos trabalhando nisso, eu ainda não vivo disso, ok. Mas quanto tempo demorou para alguns negócios enormes chegarem onde eles chegaram? Será que foi rápido? Nem sempre é rápido. A gente enxerga rápido na rede social, mas tem muitos lugares que demoram 10, 15, 20, 50 anos às vezes para chegar ao tamanho que eles são. Então, assim, o tempo é relativo. Não é sobre isso. Tá. Será que não significa para outras pessoas? Pô, tem 34 mil alunos que se inscreveram nos cursos, que fizeram esses conteúdos. Eu acredito que sim, entendeu? Tem uma avaliação muito positiva. Acho que ninguém dá uma nota alta para uma coisa que não gostou. Porque também tem avaliações que foram ruins, entendeu? Quando a pessoa não gosta, ela vai me falar. E é muito bom isso. Então eu começo a comparar o que eu penso com aquilo que é verdade, com aquilo que é fato, aquilo que eu posso provar. Então, tipo, se eu consigo provar que muitas pessoas fizeram os cursos, muitas pessoas gostaram do curso, como que eu posso achar, como que eu posso estar pensando que ele não significou algo para outras pessoas? Entendeu? Então, se você tem muitas pessoas elogiando aquilo que você faz, isso é um fato que você precisa conflitar com o pensamento que você tem sobre isso. Entendeu? Então eu acho que é um exercício legal pra gente levar para essa ideia de síndrome de impostor, para essa ideia de autossabotagem também, para tentar entender por que isso aparece, quando isso aparece, como isso me afeta, quando eu sinto isso, da onde pode vir essa autossabotagem, de onde pode vir essa insegurança. Porque a síndrome do impostor é sobre insegurança, é sobre um receio. Será que é um medo de dar errado? E eu tô tentando justificar antes de dar errado que pode dar errado. Eu tô tentando proteger a minha expectativa para eu não criar expectativas altas. Para quê? Cria expectativa. Se cair e quebrar, a gente faz de novo, entendeu? Então a ideia é essa, é lidar com esse processo de maneira natural, orgânica mesmo, e entender que se der errado, você começa de novo, você levanta e vai de volta, entendeu? Tá tudo bem. Mas, muitas vezes, o pensamento do erro, ele tá muito mais em nós do que na verdade. Então conflita o pensamento com a verdade primeiro, com o fato, com aquilo que outras pessoas te mostram, te provam, para você entender se é verdade aquilo que você está pensando, se é realidade mesmo, tá bom? Acho que é isso, espero ter respondido. Obrigado pela pergunta. Entendi, obrigado, me ajudou muito. Obrigado, Maria Clara, pelo comentário, pela pergunta, pelo agradecimento também. Ó, o Zé Yuri colocou aqui, ó. Eu conheço alguém que se cobra muito e não consegue ficar sozinho. Eu quero me afastar dessa pessoa porque é um peso pra mim, mas me preocupo com ela, como lido com isso. Cara, essa pergunta ela é maravilhosa. Muito obrigado por ela. A gente cria Eu vou tomar uma água antes de responder essa. Espera que essa eu preciso respirar, cara. Sabe uma coisa que é muito complicada na vida? A gente começa a atribuir responsabilidades pra gente sobre coisas que não são nossa responsabilidade. Acho que é muito importante que a gente tenha responsabilidade afetiva. Ou seja, se eu me envolvo com alguém, obviamente eu não quero machucar essa pessoa. Eu não tenho intenção nenhuma de machucar essa pessoa. Então, eu sempre vou ser muito claro com ela, eu sempre vou ser muito transparente com ela. Eu sempre vou preservar aquela relação, aquela conexão, aquela interação. Eu sempre vou cuidar dessa pessoa, cuidar dessa relação da melhor maneira que eu puder, dentro daquilo que a gente concordou. Então, quando é uma coisa casual, por exemplo, se eu quero uma coisa casual, eu deixo claro pra pessoa que eu quero algo casual. Se eu quero um relacionamento, eu deixo claro pra pessoa que eu espero um relacionamento. Pra que ninguém viva num mundo de mentiras, entendeu? Isso é responsabilidade afetiva. Isso é saudável. Agora, você se tornar responsável pela dor de outra pessoa é algo difícil, entendeu? É um processo que é natural. Se a gente não perceber, a gente faz isso sem perceber. Como você falou, você já percebeu que você está envolvido, você quer se afastar daquela pessoa, mas está envolvido com a dor dela.
você tá envolvido com a pessoa somente por causa da dor dela, é uma espécie de codependência emocional. A pessoa tem uma dependência emocional na dor, você tá próxima dessa pessoa porque você tá presa na dor dela e não nela, entendeu? Então, já é um ponto muito crucial. Perceber isso é muito bom. Porque é igual o relacionamento abusivo, geralmente a gente não percebe. Mas quando a gente percebe, você já tá a um passo de sair dali, de lidar com ele, entendeu? Então, perceber isso, como você colocou agora, já é muito importante para você poder lidar melhor com isso. Qual é a ideia disso? Primeiro, é você cortar essa corrente de que você é responsável por isso, porque você não é. Segundo, é você lidar gradativamente com esse trabalho de afastamento. Não precisa ser uma coisa ríspida. Se essa pessoa não te fez nada de mal, se ela te fez é outro cenário. Mas vamos supor que a sua preocupação aí, aparentemente, é que você gosta da pessoa, só não quer estar próximo porque talvez está te afetando negativamente também. Então, não precisa ser algo ríspido. Conversa com a pessoa, prepara isso, cria esse cenário, entendeu? Conversa com outras pessoas também sobre isso, outras pessoas que estão relacionadas, sabe? Essas pessoas, sei lá, ela tem uma família próxima, o que está acontecendo? Conta com a família também. Conversa se for possível, entendeu? Conversa com uma terapia, explica o que você está sentindo e vai lidando com esse sentimento gradativamente. Mas se você tem a necessidade de se afastar, porque isso está te consumindo de alguma forma, se afasta. Você não tem que ficar num lugar que começa a exterminar você por dentro, entendeu? Você não pode salvar todo mundo. Em algum outro momento eu posso fazer uma live só sobre o complexo de Salvador, que é a síndrome do cavaleiro branco, né? A síndrome do herói, que eu acho excelente esse tema, mas é justamente sobre isso, entendeu? A gente tem muito essa ideia de muitas vezes querer salvar pessoas, proteger pessoas, e a gente não pode salvar todo mundo. Não tem como a gente salvar todo mundo. Então, não é simplesmente abandonar essa pessoa, eu não tô nem aí pra ela. Não, eu sei que você se incomoda, senão você não teria mandado essa pergunta, entendeu? Você se preocupa também. Mas se isso consome você, então são duas dores, a sua e a dela. Não tá ajudando, entendeu? E assim, tem um conselho que ele é difícil de oferecer, mas assim, tem algumas ocasiões que a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é se afastar dela e deixar ela cuidar dos próprios problemas, entendeu? Isso, muitas vezes, é a melhor atitude que você pode ter. Porque quando você está perto dela, às vezes você cria uma âncora emocional para essa pessoa. E ela fica presa naquela desculpa, sabe? Tipo, de que ela sempre tem alguém por perto para ajudar. Às vezes ela precisa disso para poder resolver esse problema, tá bom? Lógico, leve em consideração o contexto. Eu não sei qual é o contexto, mas você não pode ser responsável por algo que tá te afundando junto, algo que é destrutivo para você, não é algo que tem que ser presente na sua vida, entendeu? Então leve em consideração o contexto, mas pensa sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ficarei feliz se você me ajudar com isso, eu amo suas lives. Muito obrigado, Zé. Eu também gosto muito da sua companhia aqui, você está sempre aqui com a gente, isso é muito legal. Obrigado mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não, 87 minutos, então eu vou preparar pra gente se despedir aqui. Porque essa vai estar no mesmo tempo da de 88 minutos ali, né? Tá tudo bem. Eu sempre tento fazer uma live de 60 minutos, não consigo, porque eu não sei falar pouco, mas é isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou mais uma água pra me despedir. Espero que vocês tenham gostado bastante da live. Esse assunto de solidão é um assunto que eu gosto bastante. A gente pode falar sobre isso em outra vez também, em algum outro momento. Mas é um assunto que eu acho muito importante, muito relevante mesmo, porque cada vez mais é constante nas nossas vidas esses momentos de solidão, esses momentos em que a gente lida com isso. Então foi um assunto muito importante para essa live e é um assunto muito importante para a gente conversar em outras lives também, em outros momentos. Eu sempre trago nas postagens, sempre trago nos livros também, tá bom? Para quem veio só agora no final, não participou desde o início, eu abri a live com um trecho do Amor Fere, que é o terceiro livro do Blank. Este livro e os outros 2 livros, mais os 2 artbooks, todos eles estão disponíveis no link da bio. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda, não, mas em alguns momentos eu comento. Só pra vocês saberem onde eles estão, porque ficou muito bonito, né, gente? Olha só. Gosto, cara, ficou bonito. Não é porque é meu, não, ficou bonito mesmo. O Eclep é excelente, gosto bastante do trabalho deles. Então é isso, é sobre isso. A gente falou sobre um tema muito importante, muito bacana mesmo. All Star Chaser, acho muito bom esse nick, hein? Uepa, é isso, valeu. Cara, então é importante, é um tema maravilhoso assim mesmo. E obrigado por quem participou, obrigado por cada interação, todo mundo que comentou, perguntou. É isso, bonitão. Obrigado, cara, vamos lá, hein? Tem que colocar lá, Flávia. Oi, Flávia. Pô, chegou no finalzinho da live, Flávia. Mas é isso, tá tudo bem. Ela vai ficar gravada assim que terminar, que ela já vai ficar armazenada no perfil. Vocês podem assistir lá desde o começo, tá bom? Cara, então é sobre isso, tá bom? Os links dos livros estão todos no link da bio ali também. Só abrir o perfil que vocês vão encontrar. Nos destaques também tem os livros, tem as fotos de todos eles ali pra vocês conhecerem. Mas eu abri essa live específica com o texto do Amor Fere, que tem um texto muito bacana, chama 43 Minutos para Meia-Noite.
que ele fala muito sobre essa solidão, essa questão de lidar com isso, tá bom? Então, eu gostei desse tema, gosto de falar sobre esse tema porque é um tema muito recorrente na sociedade que a gente vive hoje, correria, esse mundo líquido, né? Essa questão de amor líquido, então lidar com relacionamentos frágeis, coisas efêmeras, coisas impermanentes. A gente sempre perde pessoas no processo, seja por luto, seja por afastar, por romper, por términos. E a gente tem que lidar com a ausência dessas pessoas e com esses momentos de solidão que a gente vai enfrentando ao longo da vida. E tá tudo bem, entendeu? Vai doer, vai incomodar, mas a gente vai aprendendo com esses momentos, a gente vai aprendendo com eles, a gente vai entendendo sobre eles e a gente vai melhorando como pessoa conforme a gente entende quem a gente é quando ninguém tá olhando. Entendeu? Porque a pessoa que você é quando ninguém tá olhando, a pessoa que você é quando você não tem que ser nenhuma outra pessoa, esse é o verdadeiro você. Essa é a pessoa que você deveria ser o tempo todo. Mas às vezes a gente veste máscaras sociais por causa que a situação pede. Tudo bem também, sabe? Porém, quando você conhece, né? Conhece-te a ti mesmo, olha que frase impactante da filosofia. Quando você tem esse momento de solidão, você entende quem você é quando está sozinho, esse é você. Porque nesse momento você não tem que agradar ninguém, você não tem que impressionar ninguém, você não tem que ser ninguém que não seja você. Você não tem que ser aquilo que esperam de você. Tá ótimo, entendeu? Você vai ser você, vai fazer o que você gosta, não vai fazer o que você não gosta, vai escutar a música que você gosta, vai desenhar o que você gosta, escrever o que você gosta, ler o livro que você gosta, enfim. Você vai fazer só aquilo que é relevante pra você. E é aí que você se conhece. Então aproveita esse momento pra trocar uma ideia consigo mesmo, porque é bem importante, tá bom? Euzinho, obrigado pela participação também, cara. Que bom que você pegou uma boa parte e que bom que ajudou ali, vai ajudar bastante. Fico muito feliz por isso. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Quem ficou aqui até o final também. Obrigado, acenando para vocês aqui. Muito obrigado pela participação, pelas interações, pelos comentários. Muito obrigado a todos vocês que curtem, comentam as postagens do Blank também. Tá? Se você estiver vendo que essa live vai ficar gravada, ela vai depois pro canal da Universidade de Andarilho. Então, se você estiver vendo no YouTube, conheça a live também. Essas lives são postadas no perfil @txt.blank do Instagram. E se você está aqui no Instagram, conheça o canal Universidade de Andarilho também lá no YouTube, que essas lives e outros conteúdos do Blank também estão sendo postados lá, além de outros temas assim que podem ser bem legais para vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima live.